Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elis Marques Podcast. E juntamente comigo nesta temporada de casais, eu tenho ao meu lado... Jorge Pinheiro. E também um casal muito especial que merece, assim, uma festa para receber eles, porque eles foram um presente de Deus na nossa vida. Eles não imaginam o que tem aqui para eles hoje e recebam com muito carinho nosso casal especial, Igor e Lívia. Sejam muito bem-vindos! Isso aí. Falar com eles primeiro, né? Muito obrigado pelo convite. Isso eu não tinha percebido. É especial demais pra gente estar aqui, principalmente se tratando do primeiro com os casais, o episódio, né? Vocês já gravaram anteriormente, vocês dois. E o convite foi feito e a gente ficou muito feliz e honrado. E eu espero que seja um podcast de muito sucesso para vocês nessa caminhada. Amém. É o que a gente deseja do fundo do nosso coração. Do mesmo jeito que nós fomos especiais para vocês, foi um presente de Deus. Vocês foram um presente de Deus pra gente também. Muito obrigado pelo convite. E a gente se conhece há aproximadamente um ano, né? É isso aí. Então, mas é um completando um ano. Estamos celebrando um ano de amizade. Aí um ano muito Verdade. intenso, porque assim, a gente se identificou muito com vocês enquanto casal. E a gente foi uma amizade muito sincera e uma amizade que a gente vai levar pro resto da vida. É recíproco. Com certeza é Muito legal. recíproco. Vocês são incríveis, são inspiradores e a gente está muito feliz de estar aqui. De verdade, do fundo do coração. Muito bom. Ótimo. Bem, como vocês sabem, esse canal ele veio para falar sobre várias etapas da vida de um empreendedor. E nós vamos falar sobre vida, carreira e negócios. E ninguém melhor do que esse casal para contar essa jornada deles para a gente, porque eles se encaixam nesses 3 pilares. Para quem eu passo a palavra? Para a Lívia. Pode começar, amor. A nossa vida é uma montanha russa, né? Igual um parque de diversão. Tem tantas Exatamente. coisas acontecendo. Exatamente. Muito prazer, eu sou o Igor Guimarães, eu sou ex-atleta de futebol profissional. Ao meu lado, a minha esposa Lívia. Isso aí, Nós tem que falar logo o meu nome. De 2007. Eu não sei quantos anos que já me perdi, mas... São 19 anos e meio. Eu tenho mais tempo com ela do que sem ela já, né? Então, nós estamos juntos há bastante tempo. E vai ser um prazer poder contar para vocês aqui um pouquinho da nossa história, de como tudo começou. E é isso. E como que está? Bem, gente, deixa eu contar para vocês. O Igor, além de empresário, juntamente com a Lívia, ele também tem um podcast, é o Prorrogação Podcast. Isso Só que aí. hoje nós desafiamos ele a estar do outro lado. diferente. Então, aos poucos eles vão se soltando, porque eles são magníficos. Igor, conta pra gente como que foi essa relação desde que você abriu mão da carreira no futebol e decidiu empreender juntamente com a Lívia. Isso aí, exatamente. Como eu falei, a gente está junto desde 2007. Eu atuava, né, quando eu comecei a empreender. E isso começou em 2014. Foi. Em 2014 eu comecei a empreender, tendo a possibilidade de abrir a empresa que hoje é a Orian Joias. A gente não falou aqui. Nem sempre foi a Orian Joias, mas a gente vai explicar melhor. A gente vai explicar um pouquinho, que era outro nome, mas a gente fez um rebrand recentemente e acabou se tornando Orian Joias. Mas foi o que aconteceu. Eu até falo lá no podcast, tive em outro podcast recentemente, eu falei, a nossa linha do tempo ela é traçada quando a gente nasce, né? E eu comecei a trabalhar com joias, não foi por acaso. E eu vou explicar para você o motivo disso. Eu venho de família de comerciante, sendo que o principal negócio da minha família, que começou com o meu avô, foram joias. Meu avô abriu uma joalheria em 1962, em Cascadura, no Rio de Janeiro. E desde então ficou alguns anos com joalheria e depois migrou para o ramo de ótica. Antes da ótica, a loja dele se tornou uma magazine, que ele vendia de tudo, e depois migrou e ficou oficialmente com ótica. Então, quando eu nasci, eu conheci a minha empresa com comércio através da ótica. Isso. Jamais imaginava que minha família começou com joias, né? E em 2014, quando eu começo a trabalhar com joias, a minha família fala, cara, seu avô começou com joias. Mas até então tá tudo certo, começou com joias, mas... Eu acho que a gente não deu tanta importância a isso. Em relação à transição, voltando a falar até do que eles... Só para completar, porque ele vai contar uma história muito interessante agora e pode ser que a gente caminhe para um outro assunto. Eu digo que o Igor foi muito sábio. Em 2014, o Igor era jogador do Botafogo, aqui do Rio, e tinha um empréstimo para o Joinville, em Santa Catarina. Então, assim, para um jogador, era um cenário muito bom. Ele jogou a Série B do Brasileiro, ele foi campeão brasileiro nesse ano. Ele viveu um momento de muita oportunidade na profissão dele. E mesmo jovem, que ele tinha 24 anos na época,
ele teve a sabedoria de pensar num plano B. De quando surgir a oportunidade, ele falar assim, não, tudo bem, eu sou jogador agora, mas eu não vou ser jogador para sempre. Então eu tenho que pensar em outra coisa. O que eu vou fazer quando isso acabar? E surgiu a oportunidade da sociedade com meu cunhado, na época, marido da minha irmã. Ele falou, eu tô vendendo joias, vi nesse ramo uma oportunidade muito boa de fazer dinheiro, né? Na época o foco era o dinheiro. E você tem a ambiência que eu quero. Você tá no meio das pessoas que consomem joias. Então você é o meu sócio perfeito. E ele virou e falou assim, amor, eu vou. E eu olhei e falei assim, cara, esse cara é muito doido. Ele treina 2 períodos, ele tem 2 jogos na semana, nunca para em casa, viaja, o que ele vai se meter em mais uma coisa? Ali eu já vi com quem eu tava casando, sabe? Uau. Então a transição dele, no que você perguntou da transição, foi muito leve. Porque quando ele resolve parar de jogar, a empresa já tá muito grande. Uau. E ele para de jogar já vendo que o que ele vender joias dá mais dinheiro do que jogar bola. Então ele não viveu esse conflito de decisão, de ai meu Deus, vou parar e agora, mas o que eu vou fazer? Sonho. Como eu vou sustentar minha família? Ele não viveu isso, porque ele teve uma sabedoria lá atrás. Bom. E aí entra o podcast dele. Uhum. Como ele teve isso, que é a prorrogação, né? Que a gente fala que é pós-carreira. O que você vai fazer? Então ele falou assim, amor, eu preciso mostrar para as pessoas que elas têm que ver o futuro, elas têm que pensar lá na frente. Tá, isso aqui acaba muito cedo. O que você vai fazer depois disso? Ele costuma falar no podcast dele. Você tem mais tempo não sendo jogador do que sendo jogador. Exatamente. Então você precisa pensar nesse momento da sua vida, sabe? E ele teve muita sabedoria com 24 anos. Então eu sou uma felizarda, né? Eu que agradeço a Deus de poder compartilhar essa história com vocês e de poder caminhar junto com a Lívia, né? Porque a gente pode falar de tudo, mas se eu não tivesse o apoio dela desde 2007, desde a minha trajetória como jogador, porque as pessoas acham, estava brincando aqui, que todo mundo tem dinheiro igual o Neymar, igual esses caras, né? E a minha trajetória, quando eu conheci a Lívia, eu fui para Portugal ganhando 175 euros. Que não dava pra nada. Morava embaixo da arquibancada, falava com ela pelo orelhão, que na época mal tinha celular. Então eu tinha que ir pro orelhão pra comprar o cartão, pra ligar. E de madrugada, porque o fuso horário eram 4 horas, ela estudava ainda e fazia estágio. Faculdade. E aí ela chegava em casa de noite, 8 horas da noite, era meia-noite em Portugal. Então era a hora que eu tinha pra falar com ela. Ainda não tinha essa situação de Wi-Fi livre, internet era quem tinha o pendrivezinho. Então a gente, quando queria ter acesso à internet, tinha que ir pra biblioteca lá da cidade pra poder ter acesso. Enfim, é uma história que começa assim com dificuldade e ela teve o tempo todo me apoiando. No início da carreira, realmente, ela ficava aqui e eu ficava lá. E isso é muito difícil. A gente tinha todos os motivos do mundo pra desistir um do outro. Assim, a vida ficava o tempo inteiro pra gente assim, desiste. Quanto tempo mais eu vou esperar? Foram 4 anos eu morando no Brasil, ele morando em Portugal. É nesse ponto que eu queria chegar. Porque lá no início, Igor, quando você iniciou no futebol, como chegou o futebol na sua vida? Então... Na época, a gente tá falando de que ano isso? Então, assim, eu começo a jogar bola com 10 anos para 11 anos, que eu digo que foi profissionalmente. Porque eu tava falando assim, com 11 anos você é profissional? Não. Não é nem escolinha. Escolinha eu comecei com 6, 7 anos. Mas eu digo que com 11 anos, 10 para 11 anos, foi quando eu tomo a atitude, eu, por conta própria, junto com os amigos, de ir fazer teste num clube. Eu só cheguei em casa com um documento pro meu pai e pra minha mãe dizendo que eu estava inscrito num clube. Eu sempre fui daquelas crianças que jogava com os mais velhos e brincava com os mais velhos. Então, meus amigos todos tinham 15, 16 anos. Você tinha uma certa liderança, assim, nata? Ou você era determinado? Determinado, Jorge. Era determinado, tinha um objetivo. Eu sempre fui Não, o Igor sempre soube o que queria e sempre soube qual o caminho ele... E eu digo que eu me tornei jogador profissional por causa dessa determinação. Porque talento, tinha muitos meninos com mais talentos do que eu. Que eu convivo até hoje. Eu não acho, não. Não, a gente tem que ser... Não, eu sempre tive muito talento, mas existiam meninos com mais potencial. Só que não basta. Deixa eu completar aqui. Segundo meu pai tem uma frase que é meu lema de vida. Nada supera o trabalho. Sim. E o Igor é a prova viva disso. Então eu começo, como é que foi? Cara, eu lembro como se fosse hoje. Eu pego um ônibus com 10 para 11 anos, junto com esses amigos de 14, freguesia, no Rio de Janeiro, e a gente vai pro Madureira se inscrever, todo mundo se inscrever. Vamos todo mundo fazer teste no Madureira. Vamos, eu fui junto, entrei no ônibus e a gente foi. Quando eu cheguei em casa... E minha sogra não sabia onde nada. Não sabia nem que eu tinha pego um ônibus pra ir fazer isso. Pra ir pra Madureira de ônibus. Eu não indico as pessoas fazerem nada escondido dos pais e das mães. Gente, pelo amor de Deus. Essa situação, ainda mais hoje em dia. Foram em outros tempos. Era outra época. Eu fui...
E voltei com o papel e falei, pai, vou começar a fazer teste no Madureira e tá aqui o papel. Assim, não é que meu pai e minha mãe nunca me apoiaram, eles sempre me apoiavam, mas por serem comerciantes, meu pai era dono de farmácia, minha mãe de ótica, eles não podiam dedicar o tempo deles, porque comércio é de segunda a domingo intenso. Então, e eu digo também que no meu sangue corre o comércio, entendeu? Sim. E aí eu fiz os testes, conheci pessoas incríveis e acabei passando. E aí eu digo que minha vida profissional começa com 11 anos. Por quê? Porque eu treinava 3 vezes na semana em Sulacap. Eu ia às vezes de carona, eu ia às vezes de ônibus e camisa de colégio público para poder não pagar passagem, porque tinha que... Enfim. Mas quem nunca? Tinha que se virar. Muitas das vezes ia de carona, enfim. Mas... as coisas começaram assim. Então eu abdicava, quando tinha jogo final de semana, abdicava de estar na festinha dos meus amigos, com 10, 11, 12 anos, porque literalmente meu pai é um cara muito sério. E ele sempre falou, se você quer isso, você vai ter que abdicar de coisas para que isso aconteça. E eu tive essa mentalidade com 10 anos. Tem uma história, maduro, eu ainda não estava na vida dele, né, gente? Eu entrei era muito difícil, maduro. mas era o que eu queria, sabe? Eu entrei cedo na vida dele, mas nessa época eu ainda não existia no caminho dele. Mas a minha sogra conta uma história que o Igor não se alimentava muito bem, sabe? Ele era aquelas crianças com algumas restrições, só queria comer batata frita, bife. Com 9, 10 anos eu ainda era um pouquinho gordinho ainda. E aí teve um treino que ele desmaiou, né, vida? Ele passou mal e desmaiou, e aí foi a minha sogra de chave. foi e falou pra ele, falou, olha só, você quer jogar futebol do jeito que você tá jogando, você precisa mudar a sua alimentação. Seu corpo tá exigindo muito de você. E ele começou a mudar com 10 anos, gente. Hoje em dia a gente fala até com... Ele já entendeu que a alimentação dele era importante. Ele já começou a criar... Eu falo que a faculdade de jogador de futebol começa muito cedo. Isso. Por isso que eu falo que eu virei profissional com 11 anos. Porque você tem que abdicar de coisas, tomar atitudes de pessoas maduras com muito cedo. Se posicionar em decisões que nenhuma criança nessa idade quer abrir mão. E eu hoje, com 2 filhos, eu nem sei se eu quero isso pros meus filhos. Deus me livre. Entendeu? Porque, assim... E eles querem. O mais velho diz que quer, mas eu já tô conduzindo a mente dele. Ela consegue manipular. Eu dei certo como profissional, influenciar. né? Manipular é muito forte, amor. As pessoas acham que eu sou legal, galera. Não sou manipuladora. Eu não sou uma pessoa famosa, mas eu me tornei um jogador de futebol profissional. A gente rodou 4 países, a gente morou em várias cidades do Brasil. Eu vivi disso. Então, nós somos sucesso. Mas eu não sei se eu quero isso para os meus filhos. Sabe? Porque realmente é uma vida muito dura e que hoje, se você for ver, 1% consegue, 3% consegue se tornar jogador profissional. Então, a gente quer sempre blindar os nossos filhos, né? Sim. Mas eu vou estar sempre incentivando e apoiando. O que eles escolherem, a gente vai estar do lado deles, mas não é o desejo do nosso coração. Igual você alguns desde pais. muito cedo, né, na sua adolescência ali, já criando responsabilidade. Isso é o mais importante. De ter que ir ao treino, cumprir horários. Rotina. É exatamente isso. Então, desde pequeno, você já vem desenvolvendo. Você tem que chegar cedo, você tem que descansar. E outra, na base do Madureira, tinha uma coisa que eu falo isso. Eu tenho uma escolinha de futebol, né? Que vocês sabem, é até bom falar. Para crianças a gente agora tá abrindo turmas de 5, 6 anos. Então, vai ser de 5 até 10, 11 anos. Fala onde é. E é lá no Recreio dos Bandeirantes. A gente treina uma vez na semana só, mais 1h30 de aula. E pega essas crianças que querem... Bandeirantes Futebol Recreio. Tá? E aí, eu no Madureira, nessa época, cara, a gente tinha um supervisor, eu falo isso pra todo mundo. A gente recentemente teve uma conversa com um ex-treinador nosso que passou por uma situação difícil e AVC, mas já tá se recuperando, graças a Deus. E a gente se reuniu, os atletas da época. E a gente fala que a gente teve um supervisor que ele exigia a escola. Então, não bastava só querer ser jogador de futebol. Eles cobravam a nossa performance escolar. Então, com 10, 11 anos, a gente tinha que se dedicar na escola, porque não adiantava só querer jogar bola. A gente tinha situação de horário, compromisso, segunda, quarta e sexta lá, aos jogos. Então, assim, era uma rotina que um atleta de futebol tinha. E cansativa, né? E cansativa, estressante. Estressante. Porque você, desde cedo, você tem que treinar bem para você ser titular. Hoje em dia, a base dos clubes do Rio, a maioria tá terceirizada. Então, o menino paga e ele joga. O menino não paga, é lógico que alguns clubes eles escolhem os melhores, mas em outros não. Naquela época, não. Com 11 anos, eu já começava a disputar com outras pessoas aquilo. Vai jogar o melhor. E aí você sentiu que você se destacava? Então, eu sempre fui, em todas as categorias que eu passei, eu sempre fui titular da minha posição e sempre fui referência. Sempre fui um dos líderes, sempre fui capitão em todas as categorias que eu passei. Então, eu sempre... Mas por quê? Porque eu era determinado. Eu sempre falo isso. Nem sempre o melhor vai chegar. Tem coisas que a gente fala assim, se eu fizer, eu não sei se vai dar certo. Mas se eu não fizer, eu tenho certeza que não vai dar certo. Então, eu sempre me dedicava nos treinos físicos. Eu sempre me dedicava, sempre dei o meu melhor. E eu falo isso pro meu filho. Perdão, você tem que mostrar
que você realmente quer. Exatamente. Não basta querer. Exatamente. O quanto você está disposto a passar por todos os desafios e abrindo... E eu falo sempre, gente, que o Igor quis muito. Porque o Igor viveu circunstância que ele não precisava viver. Ele não precisava passar por algumas coisas que ele passou na carreira dele, porque ele tinha muito conforto em casa. Ele não veio de uma família desestruturada financeiramente. Ele tinha uma família estruturada. Um pai e uma mãe que podiam pagar uma universidade para ele. Com 18 anos, ele ganhou o carro dele. Sim. Então, ele tinha muita coisa na casa. Ele jogava com meninos que o que tinha naquele alojamento, naquele clube, era muito. Porque saíram de uma realidade muito triste, muito difícil, muito dura. Uhum. E aí, às vezes, ele me mandava uma mensagem, ou me ligava e falava assim, não, eu fui hoje. E ele sempre muito justo, né? Eu fui hoje falar com os coordenadores. Não é possível, o alojamento tá com baratas. A gente não pode morar no meio das baratas. E eu olhava e falava assim, né? Gente, esse menino quer muito isso. A gente namorado ainda na época. Falava, cara, ele quer muito isso. Porque ele tem um conforto acima da média. E se submete a isso porque ele sabe o que ele quer, entendeu? Trazendo isso para o empreendedorismo, você falou algo que chama muita atenção. É o bastidor que ninguém conta. Sim. Vem o glamour do futebol, não é? Do jogador, da vida do jogador, mas ninguém conta o quanto você precisa ser resiliente, persistente. Ô, Elise, trazendo mais uma vez para o empreendedorismo, isso, né? Muitas vezes o Igor, com essa postura de querer botar as coisas no lugar, de acertar as coisas. Muitas vezes. Ele foi julgado, se prejudicou. Porque às vezes a gente não consegue mudar o mundo. E às vezes no empreendedorismo a gente quer isso, né? A gente quer mudar o mundo. A gente tem que se preocupar com o nosso, em fazer o nosso. Sim. Porque ele foi prejudicado. Várias vezes na minha carreira profissional, eu fui prejudicado por causa disso. Na luta por eu querer brigar por outros. Certo. Por querer ser justiceiro pelas outras pessoas. E não admitir coisas assim, de chegar um cara na tua frente, um diretor falar pra você, não, eu vou te pagar amanhã. E aí amanhã o cara chega lá e fala, olha, o dinheiro foi roubado. Entendeu? E você sabe que o cara tá mentindo. E aí, como é que você ouve aquilo e fica quieto? Aí você tomava a frente de uma situação, brigando por todos, e aí no final você acaba... Eu fui mandado embora de um clube por causa disso. Não falaram que foi por isso, mas eu tenho certeza que foi por causa disso. Eu tinha um contrato a cumprir, falaram, Igor, você não faz mais parte. E aí, nessas horas, ninguém briga por você. Não briga o treinador que te levou, não briga o diretor que te... Ninguém briga por você. Porque você acaba sendo visto como um cara que retruca, mas não é. E farinha pouco, meu pirão primeiro, exatamente. Né? Cada um olha e nos o seu. negócios é assim. Como você falou assim, as pessoas não veem os bastidores. A gente tá numa semana desafiadora, Dia das Mães. Sim. A gente, com negócio, a gente tem metas a bater. Sim. Não acha porque eu sou dono que eu... Não, a gente tem metas. Então a gente tem que estar todo dia se desafiando, pensando, a gente vindo pra cá, a gente pensando em algumas coisas que a gente pode fazer para agregar valor aos nossos clientes, experiência dos clientes. Exatamente. Então, o empreendedor, ele acorda todo dia e dorme todo dia com a cabeça... Exatamente. É muito mais difícil ser empreendedor do que ser jogador de futebol. Cheguei a essa conclusão. Por mais que você não seja a operação da personalização dos teus produtos, você precisa gerenciar, você precisa liderar. Isso. Porque por mais que tenha uma outra pessoa, né, que faça, tem que sair do jeito que você pediu. Você precisa administrar, você precisa ter cautela. São muitos setores. É o que eu falei. Quando o Igor resolveu cuidar de outros setores... Na vida, na carreira dele como atleta, ele foi julgado e sofreu as consequências disso, de se meter no que não era dele. Essa daqui não é a tua área, amigo. Vai pro campo, joga e resolve ali. Isso aqui quem cuida é a gente. E principalmente nas empresas pequenas, tá? A gente é tudo. A gente tem que cuidar de tudo. A gente tem que limpar todos os cômodos da casa, sabe? Exatamente. A gente não cuida só de um setor. E essa é a realidade de mais de 90% das empresas do Brasil, né? É uma ilusão achar que as empresas aqui são gigantescas. Não é assim. A maioria das empresas são pequenas e são empresários, né? A pessoa fazendo tudo. Então, é isso. No futebol, você tem que cuidar ali. Por isso que eu acho que ele fala que é mais fácil. Porque ali ele tinha que treinar e dar o melhor dele em campo. Eu era um CLT. Porque eu sabia que eu tinha que fazer o meu melhor. Não, você era uma empresa, já te falei. Sim. Mas eu digo assim, eu era a minha empresa, mas eu recebia de alguém para cumprir horários e cumprir fazendo o meu melhor. Então, eu fazia o meu melhor e estava tudo certo. No final do mês, teoricamente, eu recebi o meu salário. Mas o que me chama a atenção é que você não desistiu, né? Aí saindo da categoria não de base, desisti. Você foi para onde? Agora é a primeiro parte... contrato grande. Agora é a parte que eu queria falar. Você tá agora nesse momento a vida dele muda, Jorge. Eu conheci uma pessoa... Eu conheci uma pessoa... A gente no negócio fala, quem é a galinha dos ovos de ouro? Eu conheci uma pessoa que fez a ligação para essa pessoa. Eu sei quem é essa pessoa. Entendeu? Então, assim...
Eu conheci o meu sogro, hoje meu sogro primeiro. Gente, isso é uma loucura. Como é que uma pessoa conhece o sogro antes de conhecer a namorada? Em qual situação? Como? Repete. Conhecer o sogro antes de conhecer a namorada. Olha como é que E escolheu... Isso eu tenho certeza, tá? Ele escolheu o sogro e falou assim, esse cara tem que ter uma filha, porque ele é muito legal. Ele tem que ser meu sogro. Eu amo meu sogro, velho. Ele roubou meu pai, eu perdi meu pai. Eu amo mais minha sogra do que meu sogro. Mas eu amo meu sogro. Ele vai ver o podcast. Eu amo mais minha sogra, não tem jeito. Do que meu sogro. Minha sogra é minha mãe. Eu amo mais minha sogra do que meu sogro. Mas eu conheci o meu sogro já 17 para 18 anos. Como a Lívia falou, eu sempre vim de uma família, graças a Deus, eu não faltava nada. Depois que eu me entendi por gente, não faltava nada. Mas meu pai e minha mãe passaram muita dificuldade quando eu era pequeno. Mas, cara, eu podia ter abandonado a escola, assim, ter abandonado o futebol e ter ido para a universidade. Como ela falou, com 18 anos, meus pais puderam me dar um carro, entendeu? Porque eu merecia. Porque meu pai sempre foi muito assim. Eu com meu pai, 13, 14, 15 anos, nas férias eu trabalhava com eles. Que eles saíram da farmácia para abrir uma papelaria. Então, dezembro, janeiro, época escolar, as pessoas estão comprando material. Meu pai vendia material escolar. O pessoal deve estar falando assim, Calma, que família é essa? Contar isso pra te contar. É porque a família dele é ótica. Deixa eu explicar. A família dele trabalhava com ótica, da mãe dele. Mas o pai dele tinha papelaria. Exatamente. E a mãe casou com o pai, entendeu? Exatamente. Ótica com papelaria. Comércio. A família é uma loucura. Mas não tinha nem pra onde ele correr. Então, por que eu tô falando isso? Das responsabilidades, cara. Porque diversos anos eu trabalhava com meu pai. Dezembro e janeiro eu tava lá no armarinho Papelaria Rococó, na Estrada dos Três Rios, trabalhando com ele. Vestia uma camisa polo assim, amarela. Ele limpava a vitrine, olha que bonitinho. Andando na rua. Quando andava aquela camisa amarela, aquele amarelo, meu pai adorava a Fórmula 1. Então ele fez aquelas camisas parecidas de botão de Fórmula 1, de moto, né, na verdade. E aí as pessoas já vinham de longe. Aquela lá trabalha na papelaria, no armarinho da Rococó. Era até a Rococó. Então eu trabalhei com meu pai diversas vezes. Então você cria responsabilidade, que cria isso tudo. Mas vamos lá. Sim, gente, eu acho que até o final desse episódio eu vou chorar muito. Porque eu tô muito emocionada. Eu vou acelerar porque a história é muito legal. Não precisa, fica em paz. Mas sério, eu tô muito emocionada. É muito legal contar disso, porque realmente hoje o que a gente faz, que é trabalhar com joias, é transformar sentimentos nas joias. Então, o que a gente tem das nossas histórias é muito sentimento, é muito legal. Adoro contar essas histórias. Então, eu conheço o pai dela, eu com 17 anos, me apresentado um projeto. Deixa eu só completar. Ele fez a base toda no Madureira. Desde os 10 anos. Saí do Madureira. Ele fez o teste com 10 anos, foi aprovado e ficou até os 17 anos no Madureira. No Madureira. Tá? E com 17 anos, para eu subir pro primeiro ano de juniores do Madureira, surge a oportunidade tem um projeto que tem um cara aí que tá levando o jogador para Portugal para fazer uma excursão e tudo mais. Eu falei, pô, legal. Esse cara aí, no caso, meu pai. Eu quero ir para Portugal, vou para Europa, vou arrebentar, filho. Não tem jeito, vou. Sou Neymar. Aí fui treinar lá na Praia da Barra, posto 4 na areia, lá fazendo treino físico, conheci e tal. Aí depois fui pro treino de campo. Aí o pai dela já cantou meus pais. Não, mentira. Eu cheguei em casa falando com meu pai, cara, eu quero ir, eu vou. Assim mesmo, eu quero ir, eu vou, oportunidade boa, vai um grupo a Portugal para fazer amistoso e tudo mais, que era o projeto do pai dela. E o pai dela até então, eu nem sabia quem era Eduardo Húngaro. O pai dela, a história dele é sensacional. Começou com escolinha, futebol, depois foi dono de um clube no Rio, que foi o Copacabana, depois trabalhou no Barra da Tijuca, trabalhou com o Reinaldo, Cássio, todos esses que jogaram no Flamengo. Então, enfim, eu vou. Aí meus pais, vamos lá ouvir quem é esse cara aí, esse 71 que tá enrolando os outros aí, vamos lá. E aí, cara, meus pais... o pai dela é meu pai também que eu falo, né? Quando meus pais sentaram pra conversar, primeiro minha mãe ficou encantada pela pessoa, porque eu falo que ali no tempo já tá traçada, não tem jeito. E aí meu pai, né? Legal, você tem condições? Vamos sentar? Vamos... Você vai. Foi muito legal isso, porque os pais do Igor foram os únicos pais que falaram assim, mas você acha que meu filho tem condições de estar nessa... Geralmente, os pais, eles são muito iludidos, né? E exatamente. Eles querem acreditar. Querem colocar os filhos pra E eles falaram pro meu pai assim, né? Você acha que ele realmente... eles eram muito realistas. Por isso que eles nunca abriram mão do estudo do Igor, sabe? Sim, sempre fui obrigado a estudar. Eu tive essa oportunidade. E isso, pra quem tem, eu acho que os pais não deveriam abrir mão dos estudos do filho. Se puder dar um curso de inglês, um curso de inglês. E não é só no futebol, gente. No empreendedorismo também. A gente acha que empreender não precisa de estudo. Ilusão. Tem que se preparando. Na verdade, a gente não para de estudar, né? A gente estuda a vida inteira. Exatamente. Não para. E aí, conheci o pai dela. Meus pais abraçaram a ideia do projeto. A gente foi pra Portugal. E aí, nesse período... Calma aí. Eu queria pular essa parte daquele jeito. Espera que agora é o meu momento. Ele pede carona pro meu pai. Um dia eu não sei nem quem treinos.
Ele pede carona pro meu pai e meu pai me busca na casa da minha prima. Ele tá no banco de trás, eu não faço ideia de quem é essa ele. pessoa? E aí eu entro no carro e meu pai fala assim, filha, tem gente atrás. Eu, boa noite. E continuo no meu carro. E aí se apaixonou. Essa é a história Boa dela. noite. Mas como eu sou um cara bem legal, eu não vou desmentir Eu essa falei, história. boa noite. Primeira vez que eu vi a Lívia, Só no boa noite. o pai dela, porque a gente Foi só morava em boa noite, foi Jacarepaguá. muito fácil. E ela Foi na muito Taquara, fácil. e eu na freguesia. Então o pai dela, quando a gente treinava na praia, o pai dela dava carona pra uns 3, 4 meninos que moravam em Jacarepaguá. Largava a gente ali perto da Cidade de Deus e vocês se virem, eu vou pra minha casa. E aí ele busca ela na casa da prima dela e ela entra no banco da frente. Aí, É porque meu pai fala assim, vocês ficam atrás que a minha filha vai entrar. Não, meu sogro era assim, ó, meu irmão, vocês não ousem falar com a minha filha, que senão vocês vão ficar Não, mas tudo ele no meio. mandou, eu É. E aí ela entrou, foi a primeira vez que eu vi a Lívia. A primeira vez que eu te vi foi no Já carro. era, foi o suficiente. Ela pelo você sabia retrovisor. que ele tinha uma filha? Ela Você pelo sabia que ele tinha retrovisor uma ela filha? se apaixonou. Olha como é que é o Sabia, poder Jorge, ele do já espelho. Pelo retrovisor ela se apaixonou por mim. Poder do espelho. E a segunda vez que eu te vi, Foi no aeroporto. não, foi num evento de despedida. Aí ele queria inventar evento, sabe? É, não, teve um evento Ele da falou galera assim, que queria gente, estar vamos com o seu Antes pai. da gente viajar à excursão, vamos fazer um churrasco chama de Lívia, despedida. Vamos fazer um evento. Mas Não, tem mas que ir aí a eu já família. brincava com o pai dela. A gente já brincava. Não só eu, mas todo mundo brincava. Sabia que ela tinha uma filha. Porque a outra filha já namorava o cunhado dela. Eles estão juntos há 1 ano antes do que eu e ela. E aí, meu irmão, ele tava doido pra arrumar uma namorada pra ela. É porque eu era bem vela, É. né? Mas brincadeiras à parte, primeira vez que eu vi a Lívia foi nisso. Ela entrando no carro e eu pegando uma carona com o meu sogro. E aí, fomos pra Portugal, né? Aí eles vão pra Portugal. Projeto. Nesse projeto são vários jovens. O meu cunhado tá nesse projeto, Essa que é história o é marido muito da minha legal. irmã. E eu sempre fui muito amiga do meu cunhado, amizade mesmo. E aí eu tava no telefone com o meu cunhado. E meu cunhado falou assim: você não sabe de quem é aniversário hoje, 5 de janeiro. Isso. Aí eu falei, de quem? Aí ele, do Igor. Nisso, eu já sabia quem era o Igor, porque no aeroporto foi a primeira já vez, tavam quando eles brincando, já tava viajaram já. no aeroporto, foi a primeira vez que eu vi todos os meninos que ficavam brincando com meu pai em relação à filha do treinador. Aí ela E já tava aí- já... aí eu já escolhi saber. Tinha na tinha um ficha. Vendo que ela se apaixonou aí. Mas eu escolhi dentre Eu tinha vários. cabelo na época, entendeu? Valeu a ficha lá. Sabe pegou a prova ficha. múltipla escolha? Sabe prova... Então, tinha A, B, C, D, E, F. Aí tava ele lá, uma das opções. Aí eu olhei e falei, acho que é esse. E a gente viajou dia 1º de janeiro, não foi isso? E aí eu já tinha avisado pro meu cunhado. Eu falei, então, dentre as opções Esse que é o menos pior. eu aposto em uma opção. Aí ele falou assim, cara, hoje é aniversário do Igor. Eu falei, então deixa eu falar com ele. Por isso que ele fala que eu dei mole. Porque eu falei, deixa eu dar parabéns pra ele. Mas era um parabéns, Jorge. Despretensioso. É. Eu Tem virei e 2 falei filhos assim... hoje. Esse parabéns pretendiam geraram 2 filhos. Aí eu um de virei e 4 falei e um de 10. assim: oi, tô sabendo que é seu aniversário. Parabéns, muitas felicidades. Aí sabe o que ele responde? Deus profetiza, vai. Não, ele virou. Eu Achei que você ia falei, eu falar. falei. Ele falou assim: eu terei muitas do seu lado. Foi, já era, pô, já era bem atacante. Aí ele me deixou sem palavras. Aí eu tive certeza que eu marquei, assinalei a opção correta, Cara, sabe? foi engraçado, essa história foi engraçada. Porque a gente ficou 1 mês lá em Portugal, fazendo os amistosos e tudo mais. Ele foi super bem. E eu sempre falando com ela pelo telefone. Que aí o meu cunhado, doido pra arrumar uma namorada pra ela, um namorado pra ela, sempre botando em questão, a gente falando e tal. E o meu sogro não sabia que eu falava com ela no telefone. Toda vez que a gente ligava, ligava pro hotel, a gente ia pra uma cabine. Não, meu pra pai ficar era muito falando. rigoroso. E o meu sogro não sabia que... A minha sogra sabia, mas o meu sogro não sabia que eu falava com ela no telefone. E eu ficava zoando ele demais. Falei, cara, eu vou namorar tua filha, eu vou namorar... Cara, você não é maluco. A minha filha não vai se apaixonar por você nunca. Olha como é que Já ele me chama. tava apaixonado. Tu é magrelo, com um cabelo que parece um microfone, que eu tinha um cabelo enrolado e grande. Minha filha não vai se apaixonar por você nunca, cara. Não tem como. Eu falei, eu vou namorar tua filha. E a gente ficava brincando. Enfim, e ele não sabia que eu já tava falando com ela. Mas assim, naquela época, né? A gente vai 17, 18, tinha acabado de fazer 18 anos. A gente volta pro Brasil. Não, aí só tirando a parte de piada, o Igor vai muito bem nessa viagem. Ah, sim. Tem um amistoso contra o Benfica, o Igor faz um monte de gol. Fiz 2 gols contra o Benfica na Enfim, minha existem categoria. muitas sondagens. Você foi nessa viagem? Não. Foi 100% profissional do meu pai. Era um projeto do meu pai com um grupo de empresários. Meu pai foi como os meninos foram. Tinha um grupo de empresário por trás. Meu pai era o treinador do time. Desse time, exatamente. O projeto também foi desenvolvido pelo meu pai, mas meu pai estava indo... Tinham empresários por trás dessa viagem. E aí o Igor vai muito bem. Enfim, ele tem uma proposta... Quase fecha com 2 times e não, a coisa não acontece por algum motivo. Quando não assim. tinha que acontecer, não adiantava. Eu fui pro Vitória de Setúbal, passei ser contratado pro Vitória de Setúbal. Tive pra ir pro Benfica também, mas tudo... eu tinha 18 anos, tudo base, né?
e acabou que não deu certo. E a o gente Leiria? sabe que não deu certo hoje, porque se ele tivesse ficado lá, a gente não estaria juntos Exatamente. hoje, entendeu? Então, assim, São os detalhes. essa viagem não Só foi que a pra viagem carreira foi muito dele boa, só. Porque Foi... o pai dela pegou visibilidade como treinador de um time, com garotos de várias meu pai idades. conseguiu um contrato E aí o pai dela conseguiu um contrato pro meio do ano. pro meio do ano. Então, dessa lacuna de fevereiro a junho, eu conheço ela pessoalmente aqui, a gente começa a se relacionar. Engraçado que no primeiro dia, depois que a gente voltou, eu fui buscar ela em casa pra gente sair. O pai dela me recebe da varanda. E aí, cara, beleza? Ele me chama, seu marginal, não sei o quê. Vai pegar minha filha, Então, ele me saca 2 ovos E joga. e joga em cima de mim assim. Pá, um pega no carro, o outro eu me escondo. Eu comecei a xingar ele, enfim. E aí, o resto é história. A gente tá junto até hoje. E o pai dela vai no meio do ano pra Portugal pra assumir um time. E perdem, porque ele leva 7 jogadores 7 jogadores. brasileiros. E ele me dá a possibilidade de eu ir pro Leiria, fazer uma avaliação na minha categoria, ou ir pro time dele já contratado como jogador profissional. Você já tinha feito 18 anos. Eu já tinha feito 18 anos. E aí eu falei, cara, eu posso ir pra jogar na base do Leiria ou eu posso ir pro profissional? Eu vou pro profissional. Eu apostei nisso. Aí que eu te falei, o contrato, meu salário era o menor de todos os outros brasileiros, porque Era mais era jovem. de 18 anos. Tinha eu e mais um de 18 anos. E no Leiria, teoricamente, eu iria ganhar quase que a mesma coisa, mas eu iria jogar na... Eu falei, não, quero jogar no profissional. Já quero começar jogando no profissional. Tanto é que na estreia, eu fiz um gol de cabeça do campeonato. E, enfim, jogando de atacante. Meu sogro me bota de meio atacante e ele fala, tu tinha que ter ficado de atacante, tu estaria com dinheiro hoje. Mas nunca foi a minha posição, assim, que eu gostava de jogar, sabe? Eu nunca tive... Eu fiz a base inteira em várias posições e nunca tinha jogado de atacante. Mas ele viu esse perfil em mim. E até fui muito bem lá. Mas depois voltei pra minha posição de origem, que era meia, volante, enfim. E a carreira seguiu assim. Mas assim, como tudo começou, sabe? E trazendo pro empreendedorismo. Cara, Aí, só voltando a falar da gente, nessa história toda, o meu pai no início, ele fez essa brincadeira do ovo e tudo mais, porque já existia a proposta do clube para ele ser treinador, já tinha a questão dos 7 jogadores, ele já sabia que levaria o Igor. Então ele tinha muito receio de como seria, ele já... experiência na área, né? Ele já sabia que minha vida não seria fácil. Sim. Que eu ia namorar à distância, que eu ia ficar longe, que se o namoro evoluísse, eu ia ter que abrir mão de coisas para estar com o Igor. Então, no início, meu pai conversava muito comigo, ele nunca foi contra, ele ficava brincando com o Igor, ele nunca foi contra, mas ele sabia que seria uma vida difícil. Sim. Então, ele tinha esse receio em relação a mim, sabe? E até mesmo dele querer desistir também, Esse né? cuidado. E ele Sim, falava... sim. Eu lembro do meu pai falar assim pra mim, você sabe que ele não vai ficar aqui, né? Não, eu sei, pai, tá tudo bem. Mentira, tá tudo bem nada. Tava pagando pra ver. Mas ele sempre conversou muito comigo sobre isso. Ele nunca foi contra, ele sempre achou o Igor incrível, sempre amou o Igor, mas ele sabia que não seria uma vida fácil, como não foi. Foi uma vida cheia de vitórias, cheia de momentos incríveis, mas a gente passou por muitas situações, entendeu? Que Mas não foi. você estava sempre ao lado dele. Sempre. a distância ele- mais presente sempre. E acabou que você teve o contrato, né? Foi contratado lá Então, no- aí eu fiquei 2 anos em Portugal, nesse mesmo clube, E namorando à distância. namorando à distância. A gente se via, às vezes ela ia pra lá, ficava um tempo, Ia pra depois eu vinha Portugal. pra... nas férias vinha. Então às vezes... teve uma época que o namoro foi à distância. Foi 4 anos. durante 4 4 anos o anos namoro o foi à namoro. distância. Nossa. Durante 4 anos. Teve um ano que eu morei no Líbano, mas ela não conseguiu. Não, mas a gente tava casado, viu? A gente já tava casado. Já Mas, tinha até o mas Davi. foi um período que ela também não conseguiu ficar junto por causa ela não se sentiu Não, bem. emocionalmente não foi bom Emocionalmente, pra mim. ela entrou em depressão Você no ficou Líbano. 4 anos fora do Brasil jogando. Isso antes da gente casar. Antes de casar. Antes da gente casar. E depois que a gente casou, teve essa situação do Líbano que eu fiquei praticamente 7 meses longe dela. Porque ela foi pro Líbano Então, na pra sua ficar carreira, você comigo. ficou muito tempo fora do Brasil. Muito tempo. Muito tempo jogando fora. Muito E- tempo fora. E no Rio de Janeiro, muito pouco tempo eu fiquei. O restante foi sempre rodando o Brasil. Todo ano a gente se mudava, Jorge. Era uma carreira bem Eu comecei a não querer me desafiadora. apegar mais às pessoas, porque eu sabia que eu ia me E despedir são das amizades pessoas. novas que você tem que fazer. É muito doido, é muito doido. E conhece outras pessoas. A gente, eu e a Elisângela, ultimamente, né, nesse último ano, a gente conheceu muita gente com o mesmo propósito que a gente, com os mesmos pensamentos, e vocês também com o pensamento em família. E pra gente foi muito bom. Agora eu fico imaginando, porque a nossa realidade, né, amor? A nossa realidade é tá no mesmo lugar, tá em Niterói. Você vê, eu nunca morei em outro lugar fora de Niterói. Então eu tenho meus amigos já há muito tempo e venho fazendo novas amizades. Agora, eu não me imagino, nunca me imaginei assim,
um tempo em um lugar diferente. Morando- Como é que é morar pulando. assim? Nômade, né? Um tempo- Ele Vida gosta nômade. muito É uma de loucura. Florianópolis. Então, eu Ela, tinha muito... ela. Quando ele começou a estudar para ser fiscal de rendas, eu tinha muito medo que ele passasse para Florianópolis. O que eu ia fazer da vida? Eu ia Mas, trabalhar. amiga, legal. medo a gente tem do desconhecido. Enquanto a gente não conhece aquilo, a gente tem pavor É. daquilo. Depois que a gente mergulha... Você pode ter, eu falo que você pode ter medo. Pavor já é algo que a gente não deve ter. Eu tenho, tá? Toda Sou vez que eu bem ia pra medrosa. algum clube, eu cheguei pra Turquia. E toda vez que eu ia pra um clube, a Turquia foi, eu acho que o país que eu mais tremia, assim, sabe? Porque Eu lembro de uma situação. eu cheguei na Turquia, aí que a gente fala dos desafios. Eu fui pra uma avaliação na Turquia, num clube de 2ª divisão. Fui pra Antalya, fiquei um período lá. Eu passei a virada do ano, não foi, amor? Dia 31, sem brincadeira, Jorge. Me botaram num hotel muito bom. Mas como eu ia ficar 2, 3 dias só, cara, e tava muito lotado O todos. quarto era do tamanho dessa mesa. O quarto tá? era do tamanho dessa mesa, juro. Era um quarto assim, pequeno, que era uma cama. Eu já levantava da cama, já tava na porta do banheiro, entrava. E tu imagina, eu ligava a televisão, os fogos rolando, eu dentro de um quarto. E os fogos rolando, a família aqui, Não, todo e mundo ele teve comemorando. uma situação da Turquia que ele me ligou e falou assim: amor, aqui pra entrar no shopping tem detector de É, bomba. foi a primeira vez que eu Nossa. tinha ido pra um país assim, porque eu só tinha ficado em Portugal até então. Entendeu? Depois que eu fui pra Albânia, Líbano, esses lugares. aí Mas- ficou aí depois detector de eu bomba. cheguei no Tava Líbano, casado. tu sai do aeroporto, os caras estão de fuzil com barricada de guerra. Mas aí já tava casado. Já tava Você casado, para aí não me assustou mais. Tanque é igual viatura. Tanque de Mas guerra é na igual Turquia viatura. eu sentia assim, cara, tô sozinho aqui, ou é como se eu estivesse na selva. Ou tu sobrevive ou tu morre. E aí atacou o emocional, estourou herpes na minha boca, aquelas coisas todas. Foi o primeiro lugar que eu... Ansiedade, né? Ansiedade. Mas eu fui. Então a adaptação na Turquia foi muito difícil. Muito difícil. Muito frio difícil. também, Muito né, amor? frio. Eu cheguei pra treinar num clube Ele congelou. que o os pé uma pés era só neve. E essa é a rotina de muitos jogadores De quem tá futebol, acostumado né? lá. De Por muitos isso que a jogadores de adaptação, futebol. às vezes, é muito difícil dos atletas, entendeu? A rotina de muitos jogadores de futebol ir pra esses países. É isso, Muitas é das isso, vezes é tem isso. uns que vão pra Europa, mas Tem uns gente que vão vai pra pro... exatamente. Mas a Turquia acabou que eu não fiquei muito tempo, não deu certo em relação ao contratual, e aí eu vim pra Portugal de novo. Aí já foi minha terceira passagem em Portugal, acontece por causa disso. Mas são muitos desafios que a gente passa durante a nossa caminhada, a nossa luta lá, que ela tava o tempo inteiro aqui me apoiando. Telefone, falando. A Lívia, às vezes eu brinco que ela cuida mais dos outros do que dela. Então ela cuidava muito de mim, entendeu? Ela me ajudava muito porque emocionalmente. eu falo que foi a nossa primeira sociedade, né? Hoje a gente Ah. é sócio com a Oriana, mas nossa primeira sociedade foi a carreira do Igor. Eu tive que abrir mão de muita coisa. O primeiro contrato do Igor foi em Joinville. Não foi contrato, né? Ele foi emprestado. Ele era do Rio e eu tinha que terminar minha faculdade. Faltavam 2 períodos, né, amor? Faculdade de Jornalismo. jornalismo. E aí eu tinha que terminar a faculdade, enfim, nosso primeiro ano de casado, a gente muito jovem, muito imaturo. Eu sabia que ele ia viver um período, foi quando surgiu as joias na nossa vida, né? A empresa. Eu sabia que ele ia viver um período de tentações. Então, como mulher sábia, eu sabia que eu tinha que estar com ele. Era incerteza, a gente estava no primeiro ano de casamento e ia aparecer muitas oportunidades para ele. Não que ele fosse falhar nisso, mas a gente precisa estar junto, Precisa sabe? de Como apoio, casal, né? a gente precisa estar junto. E aí tem 2 possibilidades de empréstimo, o Havaí e Joinville. E aí ele vê que no Havaí eu consigo transferir meu curso. E ele fala pro Botafogo, né? Ele fala, eu vou pro Havaí, porque lá a Lívia vai continuar estudando. E aí não dá certo no Havaí. Fala assim, não, você vai ter bizarro. que ir pro Joinville. É, E eu- é Florianópolis, é isso? Joinville. Os dois são- os dois são Santa Catarina. Havaí seria em Florianópolis, que teria a É. universidade para eu pedir transferência. E em Joinville não tinha como eu pedir transferência. Eu teria que Cara, recomeçar eu nem o cursinho. sabia outra como é vez. que era. O Havaí eu já conhecia, mas o Joinville eu falei, cara, beleza, vambora. Já E que aí só tem o eu Joinville, tive que vambora. trancar. E foi a primeira decisão Oh, que eu foi- tomei na minha vida em relação à carreira dele. A gente sentou e falou o que é mais interessante para nossa. A gente já se via como família. Foi a onde gente tudo não tinha começou filho. literalmente pra É. gente. Tanto nas joias, porque a gente alavancou. Em 2014 2014 a gente foi o ano começa. do nosso E aí, vida. falando da sociedade, hoje nós somos sócios. Já tem 3 anos que nós somos sócios. Eu fiquei durante esse período todo sozinho, porque o meu cunhado, cunhado dela, né, que me chamou pra sociedade, com 1 ano de empresa ele saiu. Porque ele entra num outro ramo e ele começa a ver que ele já não agregava mais à empresa. Ele fala, cara, hoje a maioria das coisas quem faz é você, os clientes quem atende são você faz a venda, eu fico aqui pra te dar um apoio, mas você não precisa de mim. E eu tô mergulhando em outro negócio que é o que ele tem até hoje. Então eu tô saindo da empresa, tá tudo certo pra você? Ele até brinca comigo, que ele fala assim, ó, se um dia eu precisar, eu volto. Deixou a Aí- porta aberta. Aí quando a gente fez o rebrand da marca, eu falei, agora tu já não tem mais Não nada tem a ver mais com a nada. empresa, porque eu já mudei o nome, mudei tudo. Então, Exatamente. enfim. E há 3 anos atrás, quando eu resolvo parar de jogar,
que aí eu digo que a linha do tempo tá traçada. Eu tava num clube do Rio, tava no América, ela tava grávida do Pedro, e eu faço uma venda de um cliente que veio através do Instagram, por causa do movimento, numa padaria do Rio de Janeiro, que é bem tradicional, que tem vários lugares. E eu na época... A gente não tinha espaço Não tinha físico espaço ainda. físico, A gente porque eu atendia, sempre a gente atendi vendia online. online. Como ele nunca estava no Rio, o nosso negócio de venda era online. Online. Nosso não, que Indicação. até Mas você teve um período que você estava jogando e iniciou o negócio Foi de nesse 2014 até 2021. Você conciliava os dois? Exatamente. 2014, 2021 eu jogava, todos os anos eu joguei, seja fora do país ou aqui, e eu conciliava junto. Que Porque eu já acontecia? tinha uma estrutura de produção feita. Então eu só precisava captar. Os clientes me indicavam. Nessa época eu nem captava. Os clientes me indicavam e vinham através da gente por causa de indicações de amigos. Porque eu ia para um clube. Um cara que comprou comigo em 2014, em 2015 ele estava em outro clube. Chegava lá, a pessoa olhava para a aliança dele e fala: cara, essa aliança é bonita, quem fez? Ah, foi com o Igor e com a Lívia. Aí a pessoa Na me época indicava. era até só o Igor. O Igor, indicação. E aí foi indo. A gente tem clientes desde 2014, que são nossos clientes fiéis. Entendeu? Por causa da relação. Então, seu modelo de negócio eram joias personalizadas. Personalizadas. Que a gente também comprou para... Sim. vocês a gente vai fizeram falar agora- um pouquinho Pra- sobre A isso. gente sempre fez joias personalizadas. Hoje, a gente consegue abraçar tudo. E Hoje a empresa experiência cresceu do Hoje muito. nós cliente. temos uma joalheria padrão que a E gente consegue todo tipo A de joia. gente, como Além da cliente, a shopping. gente percebeu também a experiência do cliente também é maravilhosa. Isso acho que a gente vou trabalha, chegar lá tá tentando também. trabalhar firme isso. Essa situação. Então, de 2014 a 2021, o Igor vendia joias online, joias feitas sob encomenda, personalizadas, tendo como carro-chefe alianças. Era a realidade que a gente vivia. Não existia um movimento muito grande nosso em relação à empresa de joias. O Igor estava se relacionando com atletas jovens que estavam casando. Então, assim, ele estava na ambiência dele, era muito É natural. lógico que eu vendia para quem tava ao meu entorno. E, na mas verdade, por isso que eu falo que estava tudo escrito. Tudo estava muito escrito. O Igor, a gente foi trocando de clube todos os anos e todos os anos a gente fez novas captações. A gente foi conhecendo novas pessoas, a gente foi criando novas conexões. Então, isso foi estruturando a empresa de forma orgânica, natural, leve, sem pressão, sem aquela... Que acontece com muita gente que está empreendendo da necessidade do lucro vir, porque tem as contas para pagar. A gente não viveu isso no início da empresa. Por isso que eu falo que a transição do Igor foi leve. Tanto a empresarial, de se tornar uma empresa menor para se tornar uma empresa maior, quanto de largar a carreira de jogador para passar a ser exclusivamente empreendedor. E vocês, é importante falar que vocês dois se complementam muito. Não, sim. Vocês são muito Na maduros. nossa sociedade Então, é Porque isso. por mais que vocês não precisavam, você também veio para somar. Não, e foi o que eu Independente falei, disso. A Ela Lívia foi veio uma para te ajudar a necessidade, expandir Era uma dor que o eu tinha. negócio. Não é... No negócio também, tanto na minha vida profissional como atleta, ela era sempre o pilar ali, quanto na empresa. Porque hoje a empresa tá crescendo graças ao apoio que eu tenho dela e A visão. a visão dela e o que ela faz na empresa. Ela empreende em 3 áreas da tua vida. Ela fala, minha primeira empresa foi o Igor. Sim. O segundo foi a família, O- porque você teve que estruturar tudo isso. E agora Eles a têm uma empresa coisa de que eu fato de aprendi como vocês. esposa de jogador de futebol, foi a gerir crises. Eu vivia Excelente. crise Não é pra toda qualquer um. semana. Porque era o jogo que aconteceu, a jogada que não deu certo, é o banco que veio e não entrou no jogo. E aí chegava em casa e eu tinha que administrar aquilo, eu tinha que botar ele pra cima, eu tinha que motivar ele. Eu tinha que fazer segunda-feira ele chegar pro treino com a mesma animação que ele tinha entrado no clube. Então, assim, se tem uma coisa que eu aprendi na carreira dele foi a gerir crise. Muitas vezes você omitindo o que você estava Não, sentindo. Sim, muitas vezes. A saudade, as emoções, Muitas né? vezes. E dando força, Muitas garra. vezes. Quando eu engravido, desculpa, amiga. Não. Quando eu engravido do Pedro, a gente tem um filho que é o Davi, de 9 anos, e o Pedro, de 4. Quando eu engravido do Pedro, o Davi, quando nasce, o Igor não tá no Rio de Janeiro. O parto é de emergência, ele não vê o Davi nascer. E aí, quando eu engravido do Pedro, o Igor fala assim, eu não vou sair de perto de você, porque eu quero ver meu filho nascer. A gente não sabia se teria um terceiro. Ele falou, se eu perder o nascimento desse filho, a gente não tiver um terceiro filho. Então, eu não saio de perto de você. E aí, começa a me abrir muito mais possibilidade de eu olhar um pouco pra mim, individualmente. O que eu quero, o que eu gosto, o que eu posso fazer, que faculdade que eu posso fazer. E eu não sabia mais quem era eu. Eu me perdi do que eu era, porque eu me dediquei tanto à empresa, Igor, que eu comecei a viver aquela realidade. E ele falava assim, tá, o que você quer fazer? Eu falava, eu não sei.
eu ainda não sei o que eu quero fazer. Eu preciso de um tempo agora para me reconectar comigo. E eu fiz alguns processos. Eu fiz terapia, eu fiz consultoria de imagem. Mas uma consultoria de imagem não é para escolher a sua roupa, uma mais profunda. Sim. De você ser... Porque a maternidade... Olhar pro Você eu. viveu maternidade também. A maternidade também gera essas confusões dentro da gente. A gente passa a se enxergar só como mãe de alguém. Então, eu fiz alguns processos que me auxiliaram a me reenxergar, a me enxergar como a Lívia de novo, e não mais como só a esposa do Igor, ou como só a mãe do Davi. Mas foi nesse momento que o Igor para de jogar, né? Que ele começa a ficar mais restritivo com as propostas. Ele fala assim, não vou pra longe, só vou aceitar se for no Rio. E que eu tô no Rio. Então, eu tô no Rio, eu posso fazer muitas coisas. Mas o que eu quero fazer? Não sei. Muitas pessoas questionam, né, se é possível casar e empreender junto. E uma palavra que fala muito forte na carreira de vocês, na vida, carreira e negócios, é a cumplicidade. Então, isso flui muito natural, porque você respeitou o momento dele. Ele até falou assim, eu fui um sucesso. Aí eu lembrei de quando o Jorge fala, eu sou um sucesso. Nós somos, né? Nós somos um sucesso. Então, você respeitou o momento dele, mas no momento que você precisou, você teve maturidade de entender que também era o momento dela. A gente teve uma conversa muito séria e eu digo que a minha conversa foi tão séria que eu estimulei isso pra ela. Eu falei, cara, agora é a hora de você pensar em você. O que você quer fazer? Não, eu quero fazer isso. A gente tiver que abrir a gente falou estética, isso e aquilo. Nossa, a gente pensou em tudo que possa imaginar. Você gosta imaginar. disso? A gente vai fazer, a gente vai investir. Você quer voltar pra faculdade, quer terminar, quer fazer outro curso? A gente vai fazer, é a hora de você pensar em você. E aí ela não sabia... Eu comecei a ficar, me sentir pressionada, sabe? Eu falei, me dá um tempo. Mas realmente eu pressionei. Eu falei, cara, agora é você tem que pensar no que você quer fazer. Mas deixa eu só enfatizar, voltar. O Igor, ele sempre teve uma carreira em que ele me botou muito no protagonista. Ah, sim. Ele tinha teve uma entrevista... Eu nunca vou me esquecer dessa entrevista. Teve uma entrevista que foi logo depois do falecimento da minha sogra, que foi uma coisa muito marcante pra gente, como casal, como família. E ele fez um gol na reestreia dele e tudo mais. E ele foi dar entrevista e ele falou assim, a minha mulher vai estar do meu lado na entrevista. E eu fiquei do lado dele na entrevista. Olha. Então, ele todas as notícias, as reportagens, estava tipo o Igor e eu do lado. O Davi também tava. E o Davi no meu colo. Então, ele me trouxe muito. Então, cada chute que o Igor deu, cada gol que ele fez, cada vez... eu vou me emocionar. Cada vez que ele esteve no banco, eu senti como se fosse eu ali, entendeu? Eu nunca me senti como coadjuvante daquela história. Talvez por ter tomado tanto posse daquela história, eu me perdi da minha. Porque... Era pra mim, era meu aquilo. Ele entrava em campo. Eu lembro que toda vez que ele tava no banco e o treinador chamava o nome dele, o meu coração disparava. Eu falava, tipo assim, agora é a hora. Eu chutava junto com ele, todos os chutes que ele dava. E essa é a sensação de toda esposa de jogador de futebol. Se você for parar pra conversar, entrevistar, cara, é a realidade de todas. Porque elas entram em campo juntos, elas treinam juntos, elas comemoram juntos, elas sofrem juntos. E muitas das vezes sofrem muito mais. E aí tem a situação do homem acontece algo muito ruim, o cara não tá bem. E ele não pode chegar em casa às vezes porque teoricamente o homem vem como pra ser o pilar, né? E ele muitas das vezes o homem é o provedor da casa. Nessa situação, quando a esposa abre mão da vida pra poder acompanhar, o homem é o provedor. Então, mas ela no fundo sabia quando eu tava bem, quando eu tava mal. Então ela absorvia muito como ela falou, era aquele carregador pra poder estar recarregando a sua energia. O que eu percebo é que o projeto era dos dois. É isso, é isso. Isso que funciona pra gente também. Eu não aguentei o Líbano. Eu não aguentei ficar no Líbano. O Líbano era uma oportunidade boa pra ele. Não era socialmente, não era bom. A vida dele ali, a ambiência dele não era boa, mas... A adaptação também. A gente morava num quarto de hotel, gente. Era um hotel, A gente não morava numa casa, porque as casas eram muito ruins pra gente morar, assim. Entendi. A gente morava num quarto de hotel. Era, assim, bem difícil. Não era um quarto pequeno, era um quarto... Não, era um quarto com um com ambientezinho. Cozinha, com tudo. Assim, mas era hotel. Mas era hotel. Era hotel. O Davi tinha 2 anos. E hoje tá virando luxo, né? Os lofts. Mas não tinha divisórias, sabe, amiga? Você tava na sua cama, você via a cozinha. Não, mas hoje é assim também. Eu não estava sabendo dessa moda, não. E aí, eu acho que ele não renova. Gente. Eu falo pra ele, esse lugar não cabe, não dá pra eu ficar nesse lugar. A decisão E ele fala, eu vou concluir o contrato, exatamente. porque é o nosso projeto esse ano, eu vou concluir o contrato, mas eu não renovo. Funcionou algo parecido com a gente também. Quando a Elisângela saiu do corporativo, ela veio a fazer vários cursos, se desenvolver, né, amor? E aí teve um período que realmente ela teve que se dedicar mais, ela teve que viajar mais. Foi um ano que ela viajou bastante. Foi 2024. Mas ela estava se desenvolvendo, aprendendo
tudo que a gente conversa Sim. sobre A minha empresas... mentalidade era Foi CLT, planejado, corporativo. Ela vem de 2019 para cá, com muitos cursos e muita coisa na prática também. Eram 27 anos ali trabalhando em corporativo. E do Cumprindo nada... Isso. E tu apoiando ela agora Isso, também. e imagina, E agora eu não 7 anos no quero... A gente é empreendedorismo. casado, a gente quer ficar próximo da nossa esposa. E, pô, ter que Chegou viajar... o momento que a gente sentou. Por mim, o que é melhor? Melhor ela ficar em casa, Sim, ficar claro, aqui, a gente claro. já tem uma vida tranquila. Mas isso era importante para ela, entendeu? Assim como jogar futebol era importante pro Igor. Amar é isso. Aqui é isso. era eu que É viajava você muito. transformar o que é Isso. importante Aqui pro era outro quem ser viajava importante pra muito. você. E muitas das vezes também eu fui junto. E fui Sim, participar daquele evento. teve um ano que eu evento. viajei, tipo, mais de 16 vezes. É. Era Caraca. 2, 3 viagens e Tudo em chegou um busca de momento que ele falou assim, conhecimento. como assim, isso não acaba, só aumenta? Então, aí é o que o casal... É o projeto do casal. Então, Ah, eu o vou- meu projeto é, além da gente ser feliz, ela ser feliz também no que ela quer. Exatamente. E eu ser feliz, ela também abriu mão de algumas coisas para... No ano seguinte, eu minimizei a quantidade de viagens, porque ali foi um sinal para mim que eu deveria ter um olhar para minha família. Não que eu estivesse deixando de ter, mas talvez eu estava ficando muito ausente de casa. E a forma que ele comunicou foi dessa forma. Então, nós mulheres precisamos ter essa Ter o sensibilidade feeling, né? de entender o que eles estão querendo dizer através do que estão falando. Houve cumplicidade também, foi um desafio muito grande para mim, porque é uma coisa que eu amo, sou apaixonada, mas ali eu entendi que eu poderia dar seguimento a isso também próximo. E naquele momento eu vi que para que eu conquistasse o que eu queria, eu deveria trazer ele para perto de mim. Então Legal. aqui foi o contrário. Que sacada Ele sua. no concurso e eu falei, não, ele precisa entender o que A eu sua faço realidade. nesse lugar, Sim. a minha realidade, porque se eu tiver que voltar para o corporativo, eu vou ser completamente infeliz. E eu já queria, eu tinha minha independência financeira, não é? Eu conquistei muitas coisas como mulher e eu não queria abrir mão disso, não é? Imagina, Igor, eu com uma vida estável, sendo servidor Sim. público, né? A nossa vida já garantida, tudo rodando direitinho. E ela com esse lado empreendedor muito forte. E acaba que se torna um assunto também comum. Vocês, como casal, vocês conversam em relação à empresa. Tudo. Pô, qual o caminho da empresa que a gente vai tomar? Aonde investir o Isso. E, dinheiro. Aonde cara, eu a vou te gente- falar, eu tenho muito prazer em conversar sobre essas coisas. Então, aí com ele. começou a surgir essas conversas também em relação a Elisângela. Porque tu começou a entender do negócio dela. Exatamente. Legal. E aí Gente, mas é isso, essa dúvida. As pessoas falam assim, mas a empreender em casal é muito complicado. Meu Deus, que dúvida A é gente essa? concorda sempre, Lívia? Mas que dúvida é essa? A gente Você vira o Mas casou, não tem essa Lívia. obrigação toda Amigo, pra gente. você casou. Você assinou a sociedade mais complexa que você podia assinar com alguém. Verdade. Você Verdade. casou. Isso não tem nada mais complexo do que uma relação de casamento. Então, É. qual é o medo de virar sócio do Cada seu um com uma marido? história, né? Se juntando. Até porque a aliança Olha quantas coisas vocês administraram como casais. Qual é a dificuldade de administrar uma empresa juntos? Olha o que vocês já viveram. Então, nessa sociedade, não é se der certo, é até dar certo. É isso. Até porque É, eu já legal. tive outras experiências, né? E eu não queria vivenciar isso de novo. Então, para mim, era muito importante que isso andasse da melhor forma. Uma coisa aqui que me chamou muita atenção, Igor, é inevitável falar do sangue que corre na tua veia. Sim. Não é? Através aí do legado da tua família. Um sangue forte mesmo, um empreendedor que nem você mesmo sabia que tinha não isso. tinha. Não é? O que muitos, de repente, chamam de ousadia, de, sei lá, resiliência, resistência, eu acho que você tem algo genuíno, que é ambição genuína. E isso faz com que vocês subam a cada patamar sem vocês mesmos perceberem. Porque de um ano para cá, eu e Jorge, a gente conversou um dia, a gente viu o quanto que vocês Evolução, né? vieram É. evoluindo, né? A Lívia também vindo, não é? A gente coloca Não, a minha Lívia... é surreal. Pra quem não tá entendendo, o que acontece? A Lívia, ela é minha sócia já há 3 anos, né, amor? Acontece essa situação em 2021, dele me colocar assim, vai, voa, é teu momento. E eu muito perdida. E nisso a empresa crescendo, porque ele tá no Rio. Então, é aquilo que eu falei do trabalho, que meu pai me ensinou lá atrás, nada supera o trabalho. Ele começou a trabalhar cada vez mais para a empresa de joias, que na época o nome era RH, joalheria, né? E aí, ele trabalhando muito para a empresa começa a crescer, crescer, crescer. E eu assim, sabe, igual barata tonta, tipo, ele não é mais jogador, eu não participo de nada das coisas de... Eu perdi o meu sonho em relação à carreira dele como jogador, eu só era mãe. E aí ele fala assim, cara, eu preciso de um sócio, eu preciso de um funcionário, eu preciso de alguém, eu não tô dando conta. Aí eu falei assim,
aqui, eu tô aqui. Tô pronta. Acho que Você encontrou a sua sócia. Vai pagar quanto? Qual o meu salário? Não, e Mentira, eu vou te falar, falei isso, quando isso aconteceu, pra mim foi assim, cara, é você. Porque eu falei, não tem pessoa Foi muito melhor. engraçado, que ele falou assim, eu não sei se eu peço currículo. Eu falei assim, eu te entrego meu currículo, se você quiser. Porque não Ótimo. tem pessoa melhor, não tinha pessoa melhor do que... Não tinha como ser outra pessoa. E aí, voltando a falar da questão de casal e Eu já empreender. vinha preparando ela pra isso, É. né? Pra esse Ela até momento. não sabia nada de De joia, joia, não nada. sabia nada dos processos. E hoje, Não ó, entendia nada de Hoje ela metal. sabe, Sonho. hoje ela organiza, ela criou um dossiê nosso, ela organiza tudo, tal, tá começando a fluir. O pessoal do ateliê da oficina fala assim, teve um que falou assim, através do nosso funcionário, que a gente tem um funcionário que tá ali, falou assim, Não é o Igor que tem tá- alguém que tá trabalhando com o Igor lá, não tem? Aí ele falou, tem, a Lívia tá lá com ele. Ah, tá explicado, porque nunca chegou assim tudo tão bonitinho, explicado, papapá, papapá. Viu? Eu falei, porque normalmente é tão dinâmico que a comunicação é isso e aquilo e tal. Tiver dúvida, me liga. Não, hoje em dia, cara, eu passo, tá tudo organizado. Acho que esse é o sucesso. Quem É. tem dúvida de empreender em casal é complexo, é você saber respeitar o papel de cada um dentro da empresa Isso e é. identificar a qualidade, o talento de cada um. O Igor sabe que eu sou uma pessoa mais organizada, mais sistemática, então eu fico mais com essa parte. Eu sei que ele tem esse dom de atender, de vender, que é uma coisa genética dele, é inexplicável. Sim. Então, isso fica mais por conta dele. É você saber reconhecer o espaço que cada um vai ocupar. É o que eu falo da submissão, que todo mundo tem medo, né? Submissão não é só a questão de você ser submisso a alguém. É vocês estarem debaixo da mesma missão. E entender que cada um é uma engrenagem nessa missão, entendeu? Esse complemento. Eu sei a engrenagem que eu sou e ele sabe a engrenagem que ele é. E por isso flui. Por isso que roda. Se eu achar que eu tenho que ser engrenagem... Todas as vezes que a gente teve briga, foi a vez que eu tentei ser ele e ele tentou ser o meu papel na empresa. Excelente isso. Então, Você falar a isso, gente, abordar isso. a gente se identifica muito com vocês em relação a isso também. Porque com a gente funciona parecido. Porque ela acabou me trazendo para esse lado empresarial, né, eu sendo servidor E público. foi graças a isso que a gente se conheceu. Isso aí, vamos tocar nesse verdade. assunto. Exatamente. E aí eu fui me interessando mais. Como é que funciona? A empresa, como eu estou estudando sobre a empresa, venda, marketing. Muito legal. E ela me incentivou, ela foi a grande incentivadora. E para mim, fazia todo sentido ser junto com ela, assim como vocês. E é muito fácil, hoje em dia, estar com ela, conversar sobre os assuntos que a gente conversa e colocar os nossos projetos para frente. É prazeroso, né, Ju? É, exatamente. E esse podcast é um dos projetos. A gente tá falando disso quando Esse é o apenas casal, um. quando o casal tem a mesma mentalidade. Não, gente, o casamento tem e que- tem harmonia. é. Porque se o seu casamento não tiver harmonia, não faz sociedade com a tua esposa, Sim. não. que não. Em- Agora, antes de você virar sócio, o seu casamento tem que estar em harmonia. Alinhado. Tem que Isso. estar alinhado. Além da cumplicidade, algo muito importante que é o que vocês transparecem a gente é a fé, a família sim. e o negócio. Não é? Porque se tiver desalinhado, tem que E se alinhar. um porque desalinhar, senão o outro tem vai que dar enxergar. certo. Por Isso. exemplo, quando o Igor desalinha, eu falo, calma. Eu sou muito acelerado, né? Então, diversas vezes. Do lado de cá, eu sou mais acelerada. E aí a Lívia fala: não, segura, tal, não é assim. No início eu tinha um pouco de dificuldade. Mas eu não cheguei muito assim, não, né? Mas- Eu cheguei na empresa falando assim, ó. É, só pra ela- dar uma acelerada. Senão ele vai ficar falando 50 minutos aqui. Mais de 50, né? Já senão o passou pessoal de vai nem 50. querer ouvir mais a gente. Não. Eu acho chego que na daria empresa e um falo assim livro pra aqui. ele: deixa eu te falar uma coisa, agora eu sou sua sócia, né? Ele o nome é horrível. É verdade. E agora Esse vamos... nome é muito ruim. Aí ele fala assim: mas eu concorda. tô. Tá se aguentando. Ele fala assim: não, eu sei, mas eu já tô há quase 10 anos com esse nome. Eu falei: não, tudo bem, eu respeito a sua história. Mas é ruim. RH joalheria parece que você tá falando de recursos humanos, E as amor. pessoas falavam: eu comprei, o Igor da RH. Assim, eu compro o RH, Passa lá no compro o RH. Igor. As pessoas às vezes falavam. Aí eu falei assim: a gente precisa mexer nisso. Aí ela. Amor, vamos mexer nisso. E aí, o primeiro Ela foi passo que eu consegui dele. E aí, você saber chegar, né? Que a mulher sabe. E eu falei assim, vamos mudar a cor. Vamos mudar o layout. Não vamos mexer no nome, não. Calma, vamos devagar. Sim. Eu sei onde eu quero chegar, Aham. mas eu vou chegar devagar. E aí, a gente muda a cor. A gente chama uma empresa e muda o layout da empresa, o escritório dele primeiro. Até porque eu falei pra ele, eu nem caibo nessa empresa. É uma empresa 100% masculina. Seu atendimento é 100% masculino, uma empresa toda preta. O primeiro escritório dele foi em 2021, quando ele começa a crescer. Preto com dourado. E era tudo preto. E eu falei assim, não tem nenhum toque feminino aqui. Eu preciso dar um toque meu aqui. Então, a gente vai pro segundo escritório. E aí, eu mudo a cor, já começo a mexer em algumas coisas e tudo mais.
E depois de um tempo, eu falo pra ele, cara, chegou o momento da gente mexer no nome. Eu começo a me incomodar muito com o nome quando eu entro, que eu entro de fato em 2022. Em 2021, a gente chega à conclusão de que eu vou entrar, mas eu ainda tô grávida do Pedro, então eu preciso concluir esse ciclo de ter o meu filho, né? Já tava barriguda, enfim. Em 2022, quando o Pedro já tá com alguns meses, eu começo a participar de algumas coisas, principalmente estratégicas, né, vida? Eu não faço parte tanto da operação da empresa, mas a parte de ideia, estratégica, organização, eu começo a cuidar, eu contrato o financeiro, que é a Dani e a Verônica, que são excelentes. Sim. E aí eu começo a organizar a casinha, sabe? Sabe casa de homem? Sim. Que é tudo bagunçado. Você chega na cadeira, tem um monte de roupa pendurada. Eu começo a guardar as roupas no armário. Tá sujo, põe no cesto. Eu começo a fazer isso. E em 2023 eu começo a falar pra ele, cara, vamos... Aí a gente faz, não, a gente primeiro muda a cor. Em 2024 eu falo, agora chegou o momento, vamos mudar o nome, pelo amor de Deus. Quando? 2024. 24. E aí a gente chega num nome, só que quando a gente vai ver na parte de registro, eu não sei como é que é o nome daquilo. Não sei, INPI. É INPI. Isso aí mesmo. Já tinha. E aí a gente fala, meses cara, atrás preciso de outro nome. Preciso de outro nome. E eu cismei que o nome tinha que ser com O. Eu falei, cara, tem que começar com a letra O. Não sei por quê. E aí eu comecei a pesquisar. Eu tinha um caderno, a gente não acha esse caderno. Eu tinha Cara, um caderno eram folhas com e folhas escritas. uns 60 nomes. Muito. Pra ir riscando conforme tivesse usado. E aí, muito nome em latim. Aí eu chego em Origo, que é origem. Porque eu falo pra ele que a nossa marca tem que contar a história dele. Por quê? Porque aí, quando minha mãe morre em 2019, depois a gente vasculhando algumas fotos, acho que 2 anos depois, eu acho essa foto da primeira joalheria do meu avô em Cascadura. Ninguém sabia que essa foto existia. Nem minha tia, nem minha avó, ninguém. A foto É a inauguração da... Não. Uma foto que eu tenho no meu escritório, que é a inauguração da joalheria do meu avô. Todo mundo na frente, escrito Joalheria Guimarães e tudo mais. Essa foto eu tenho lá no escritório. E aí, desde então... Não, e aí isso toca a gente. Toca essa foto toca a gente. E eu boto essa foto no escritório e todo mundo que vai lá eu conto e tal. E aí a Lívia veio, cara, o nome tem que ter. E quando a gente origem, acha tem essa que foto... vir, Quando a gente acha essa foto, eu herança. não tô na empresa ainda. A gente acha ela um pouco depois, mas eu ainda não tô na empresa. E aí, quando eu entro na empresa, eu falo assim, aquela foto precisa fazer parte da nossa empresa. Ela tem que voltar de alguma forma pra contar a sua história. Porque, assim, a gente acha que não tem relação, mas tem 100%. Olha tudo como aconteceu. A gente tá aqui contando pra vocês. Tudo aconteceu pra chegar nesse ponto que a gente tá hoje, sabe? É impressionante como a gente foi guiado, assim. A gente escolheu viver o propósito de Deus. A gente entregou a nossa vida pra Ele. Nós fomos filhos obedientes de viver o propósito dele. E Ele deu pra gente, assim, o caminho traçado, sabe? Agora vai pra cá, agora é aqui. Enfim, e é igual um GPS. E aí, eu viro pra ele, essa foto tem que voltar e tal. Aí eu falo pra ele, vamos buscar alguma coisa que fale de origem, de raiz, um nome que tenha a ver com isso. Temos várias E imagens, aí a gente não logo conseguia. e tal, ela buscou tudo. E a gente fez uma logo meio que com raízes, enfim, umas coisas meio assim. Eu virei e falei assim, não dava certo, o nome já estava sendo usado, não era esse nome, o Origo, que era Origens, ia fazer muito trocadilho com o nome dele, que é Igor, então a gente achou que não ia... Origo, A gente trabalha com luxo, ia ficar uma coisa meio que de humor, a gente não achou que ia ficar legal. E aí eu chego em Oriana, que é hebraico. Olha só, eu tava no latim, eu fui pro hebraico. E aí, mais um dedinho de Deus, né? E aí a gente chega em... Qual o significado de Oriana? Ouro. Só que, óbvio que tem. Quando a gente foi ver o registro, tinha. Oriana. E eu comecei a ver, esse nome não tem variação? E eu perguntava pra chat, eu perguntava pra tudo que vocês imaginam. Tem que ter uma variação desse nome. E a gente chegou em Oriana, que é uma variação de Oriana, e que significa nada mais, nada menos do que predestinado a brilhar e prosperar. É lindo. Enfim, e eu, quando eu vi esse nome, eu lembro desse dia. Era umas 3 horas da manhã. Era de madrugada. E aí eu vou e eu anoto tudo. Eu te acordo, não acordo, vida? Eu falo assim, eu descobri o nome. Eu achei o nosso nome. Aí ele virou e falou assim, qual o nome? Eu falei assim, é Orian. Aí ele, Orian? Eu falei, é Orian. Aí ele, mas o que é Orian? Eu falei, predestinado a brilhar e prosperar. Ele, esse é o nome. Uau. E aí eu falo, tem mais. Aí eu virei pra ele e falei, tem mais. A nossa logo vai ser a digital do seu avô. Uau. E aí a gente volta... Eita, Lê. Eu ia até entrar nesse ponto, porque quando ele fala assim... quando eu Ai, gente, desculpa. Não, é assim mesmo. É para fluir. Ele tem uma veia empreendedora muito grande. Então, quando houve essas transições,
se remete muito que quando você não tem, de fato, a sua identidade muito bem definida, você passa por um ócio, um limbo Sim. muito grande. E isso na vida de vocês, e dele, e com o seu apoio, ele teve essa base para que você pudesse estar do lado dele o tempo todo falando, cara, quem é você? Você é o Igor. Você não é o jogador de futebol. Você foi o jogador de futebol. Você estava jogador de futebol, agora você está um empreendedor e agora você é um empresário. Não é? Então, essa base. E aí foi quando veio essa questão da identidade. E a identidade remete A digital. a digital, não é? Que vem do legado do teu avô. Ô, Então, Elis, é muito forte e isso é muito isso. forte pra gente, porque a digital... Eu tô arrepiada. A digital do avô do Igor tá presente em cada joia que a gente faz. É importante a gente falar disso. E, O e avô- mostra aí, Igor. Aí, ó, tem até esse a gente pinzinho, eu né? uso um pin aqui, Tá tortinho, vida. até viradinho, que é o pin que a gente, da digital com nome, eu uso isso aqui, a maioria dos lugares onde eu vou, eu tô com isso. Eu lembro, só te interrompendo, amor, eu lembro que era assim, era uma noite que eu deitava pra dormir, e aí eu entrava no quarto, tava a Lívia deitada com um caderno, escrevendo, eu falei, cara, para com isso, vai dormir, você precisa dormir. Vai dormir, você tá aí. Eu olhava as folhas, eram folhas e folhas, escrito vários nomes, assim, certinho. Não era um do lado do outro. Eram fileiras e fileiras de nomes, sabe? Eram 3 fileiras numa folha, 3 fileiras. Eu falei, cara, vai dormir, você tá... Para de ser... E a gente, na época, tentou contratar uma pessoa pra poder a pessoa fazer o rebrand e trazer um nome pra E gente. eu falei pra ele, a gente chegou, eu falei, ninguém sabe Melhor, o que essa ele história vai é. sentir melhor do que... Ninguém, assim, eu sei que tem um profissional qualificado pra isso, eu reconheço isso, mas a história é muito profunda. É. O avô do Igor, não querendo me estender mais, mas o avô do Igor, ele começa como comerciante vendendo bala no metrô. Engraxando sapato. Então, ele sapato, sustenta uma vendendo bala. família. Escrever um livro? Ele sustenta uma família. Mais uma coisa na nossa cabeça, tá vendo? Olha como é que Mais você... um projeto. Ele sustenta uma família através do comércio desde sempre e com muita integridade, muita honestidade. Eu não conheci o avô dele, mas eu conheci a reputação do avô dele, mesmo depois de morto. Ele construiu uma O família nome inteira dele, aonde circula, Através o das nome dele joias, sempre foi muito forte, ele sempre foi muito respeitado pela honestidade dele, entendeu? Então, assim, eu falei pro Igor, eu falei, ninguém vai chegar nesse lugar, ninguém viveu isso, seu avô não tá aqui pra contar mais, só quem conta isso é você. Então, a gente vai ter pessoas que vão ajudar a gente, que vão chegar lá, mas eu acho que ninguém melhor do que nós A dois. capa do livro é exatamente essa marca. Orian Joias. É a capa do livro. Vocês não precisam falar mais nada. E o livro Foi é só tremendo. transcrever todas as histórias que vocês contam. Tá na mão. Aí ele deixou um legado pra você. Vocês vão exatamente. deixar o legado para Eu acho que eu fiquei responsável por transmitir isso por gerações. Porque E está hoje... fazendo, E é. aí a Lívia, depois que ela entra como sócia, e a gente começa a ver os movimentos, a gente fala, Aí cara, já hoje a gente era. tem um negócio Aí eu dou pra que ele vai o que ficar tava pros nossos faltando. filhos. Estruturado. Estruturou um negócio Eu- que a gente nunca via isso, né? Eu jogava pra ter uma... Quando a gente começou a trabalhar com joias, não tinha isso de sentimento, não tinha. Era uma renda extra. Não tinha nem tempo pra Não pensar tinha nem tempo pra muito. pensar nisso. Hoje, cada joia que a gente faz, cada história que a gente ouve e desenvolve, cara, é algo com muito sentimento. Cada coisa que a gente entrega, a gente fala assim, cara, isso aqui tem muito valor, tem muito peso. Tem muito da gente. Todo mundo que leva uma joia nossa leva um pouco da gente, assim. Leva um pouco da nossa história, sabe? E são joias personalizadas e também existe uma experiência, porque vocês estão sempre evoluindo, vocês estão sempre... Há um tempo atrás vocês fizeram uma reforma, não foi Sim, isso? ano passado. Vocês já tinham um local que era maravilhoso, aí você sentiu que deveria A gente fazer sentiu que um- o nosso cliente merecia mais fazer da uma gente, mudança. entendeu? Isso. E Porque a quando a gente- gente foi lá receber a joia, foi uma experiência incrível. A gente tem muito prazer em atender, Jorge. A gente adora, né? A parte do, É um negócio a que parte gente do tá nosso aqui falando, a gente adora conversar. A tem parte do nosso história. trabalho mais prazerosa pra gente é o atender, é ouvir a história. E eu acho que esse é o nosso sucesso. Porque quando a gente escuta bem, a gente executa bem. Se eu escuto bem meu cliente, eu sei qual é a dor dele, eu sei. Eu até brinco com o Igor, às vezes chega uma coisa e falo assim: não é isso. Pode voltar pra oficina. Ele fala assim: caraca, eu sei o que o meu cliente quer. Eu sei exatamente o que o meu cliente quer. Então ele até fala assim: ele fala o critério. Esses dias o meu Eurives ligou e mandou, cara. Eu não vou finalizar, eu vou mandar A pra sua ele. sócia tá muito Porque eu exigente. sei que o padrão dela é o que, pô, e eu não posso, manda aí ver o que é e tudo mais. Eu falei, beleza. E aí depois a gente só dá o acabamento final. Então, ou seja, hoje as nossas joias
São passados vários. Não é que a gente não entregava, a gente sempre entregou com muita Sim. qualidade. Só que a gente vai evoluindo. Sim. Os processos. Lógico, a maturação da nossa empresa. A gente já errou muito já, erramos gente. muito. E assim. E existe um tempo para errar, né? E é bom as pessoas exatamente. ouvirem isso. Exatamente. Porque as pessoas acham que tem que começar com o perfeito e não. Não. O feito é melhor do que o perfeito. E a gente ainda não atingiu a perfeição. Mas hoje, com a tecnologia, joias produzidas com equipamentos 3D e tudo mais, a perfeição está cada vez melhor. Então, isso faz com que a gente consiga aumentar o nosso ticket, o nosso preço. Entendeu? As pessoas vão falar, nossa, tem pessoas que falam assim, o Igor tá mais... A Oriana, o Igor e a Lívia estão mais caros. Não é que estão mais caros. A gente sabe o custo daquilo dali, porque às vezes o cliente olha 2 joias e ele não vê a diferença. Sim. A olho dele. Mas a gente sabe, se eu pegar 2 joias, eu consigo te falar todas as diferenças de uma joia feita no manual ou uma joia feita em máquina ou em 3D. Entendeu? E às vezes pro cliente tá tudo certo. Por quê? Porque aquele cliente não é acostumado com alto luxo. Então, E o 3D traz mais uma experiência no projeto. Vocês receberam da Valentina? Sim. O nossa menina, Você recebe propaganda, o projeto. se prepara aí. Você recebe o projeto digital. Você aponta tudo que tá ok, o que você acha que pode melhorar. Então, assim, é mais uma coisa que agrega na experiência que o cliente tem com a gente. Sim. E a gente preza muito por isso. Foi exatamente. Porque essa é a carência do mercado, amiga. para você desenvolver o que você quer. Hoje o cliente preza por isso. Ele não é ouvido, ele não tem atenção. Enfim. E quem quer a joia quer logo, né? Quer usar logo. A gente viveu essa experiência com vocês quando a gente quis prestigiar a filha, Valentina. A gente quis prestigiar a Valentina. Vem aqui. Quis prestigiar a Valentina, né? Que ela fez 10 anos e a gente queria deixar um marco ali para ela, que era um símbolo da nossa família para ela, não é? E Foi. mostra aqui. Gente, essa Will, é a dá pra nossa ver? Cadê? garota propaganda Mirim. Mirim Dá Kids. para ver? Depois ela mostra na câmera. E a gente falou para vocês, né, que a gente queria deixar com ela isso, porque primeiro que era os 10 anos dela, segundo para mostrar para ela o quanto a gente ama ela, que cada estrelinha dessa daqui é uma parte nossa de amor, a carinha dela. A joia representa isso, E né? A joia sentimento, representa o- né? A E joia quando externa, vocês... como é o sentimento, como são as memórias, então... Quando Sabe vocês qual- Desculpa, mandaram o protótipo, né, no desenho, projeto, o projeto, 3D. né, protótipo não, o projeto no desenho é muito vivo. E isso também foi de extrema importância ali. Vocês, quando ouviram, né, os nossos sentimentos, o que a gente queria colocar ali dentro. E traduziu em uma joia. E aí ela exatamente perguntou assim, em qual dedo que ela vai usar? E eu falei, Lívia, ela disse que quer colocar no dedo indicador. Nossa, é o dedo da liderança. Eu falei, Ela tô educando bem. já mostrou pra onde ela quer ir. Isso, também. e também o brinco, né, que a gente deu de presente. Agora, filha, como que você se sente com joias? E uma coisa, com vocês eu aprendi que a gente não deve, não falando de vendas, mas que a gente não deve poupar quando a gente quer sentir importante com a autoestima, até onde ter uma joia de fato pode levar a gente em termos de autoestima de dentro para fora. Amiga, a gente Não é? não deve se acostumar com o mínimo. A gente merece o máximo. Exatamente. A gente merece o extraordinário. Entendeu? Não que só a joia seja o extraordinário. Mas uma mulher, uma menina... Eu costumo falar para os pais... Dê joias para sua filha. Na hora que ela for escolher o parceiro dela, não é que um parceiro ideal é um parceiro que dê joias. Mas é um parceiro que vai valorizar ela. Que vai saber o valor daquela menina. Então, assim, a joia, eu falo, esse anel da Valentina, ele tem essa história aqui agora, sendo contada por vocês. A Valentina com 10 anos. A Valentina, quando tiver 80 anos, com netas, bisnetas, enfim, com uma família construída, ela vai abrir a caixinha de joia dela e esse anel vai estar lá. Exatamente. Isso é eterno. E ela vai contar a história do pai e da mãe que deram um anel pra ela quando ela tinha 10 anos. Isso Filha, é muito forte. A gente ouve Não muito fica com isso. ciúme, não. Você vai ganhar a sua. A gente ouve Ela também muito isso. merece, tá? Porque ela teve um marco, que foi 10 anos, né, filha? E como que você se sente hoje com joias? Você é blogueira, você não fica acanhada, não. Você pode exatamente. falar que você já... Como Vou você botar o sente com arroba da joias? Valentina aqui. Fala. Como que você se sente com joias quando você ganhou? Você gosta de ganhar joias? Gosto. Quando você ganhou seus brincos também, que eu vi que você postou lá, você foi pra escola falando. Ela mandou um vídeo Mandou pra um gente. vídeo. Falando, eu amei esse brinco de esmeralda. Porque não é pouca Esmeralda, coisa não, gente. é. O brinco dela é esmeralda com brilhantes.
E aí você se sente como? Que você falou, mamãe, eu me sinto Chique. chique. E isso fala de Fala, meu empoderamento. Fala. Isso fala de Às vezes autoestima. Quer dizer muitas coisas. Uma joia, ela quer dizer muitas coisas, às vezes, sem falar nada, né? E eu ouço muito isso das clientes, eu pego muito. A gente tem um público hoje, que eu digo que é 35, 40 a mais. E acontece muito, porque a gente tem um serviço que é o upcycling. Então, as pessoas chegam com joias lá e falam, Igor, esse anel eu usava, já não dá mais em mim. Ou esse anel era da minha mãe, esse anel era da minha avó. Que já tem um valor Ou a sentimental pessoa junto. derrete e transforma numa nova joia, Ou ou ela restaura. ajusta pra caber no dedo dela, pra consertar e ela usar um pingente. Então, a joia tem isso, tem É essa. uma outra possibilidade. Joia é legado, E às vezes gente. deixar pra sua filha. Poxa, esse anel aqui eu usei. É, a nos gente vai 15. fazer até o da nossa aliança. Agora que É. já tá no forno já, né? Que nós aí, fizemos pra 10 refazer- anos, né? Então eu refazer mereço essa uma nova Vai aliança. ter um Já tá momento no especial forno, pra já. viagem Já tá e no tal. forno, não sei o quê. já. Europa, né? Que você tinha falado pra mim? Tem que ter- Europa. tem que ter um cenário. Investir na esposa também é empreender, isso, né, exatamente. Lívia? Exatamente. Falar isso, tá vendo? Tá vendo Ó, o Dia deixa eu das te falar uma Mães coisa. aí? Tá no Entendeu? forno. O Dia das Ó, Mães tá não, vindo aí, deixa eu falar uma Jorge. coisa importante. Tem gente que diz, não sou eu que tô dizendo, não. Tem gente que diz que você reconhece o poder de um homem pela quantidade de joias que a mulher dele tem, tá? É verdade. É a joia, Olha, né? Will, Bijuteria, isso não. deram um corte, hein, Você não é Will? um sucesso? Esse é um corte. Você não é um sucesso? Claro, sem Então, dúvida então a sua nenhuma. mulher tem que Tem que estar tá. como? Com certeza. É, Berta exatamente. de ouro. Já tá providenciado. já. E Tá no forno. vocês trabalham muito bem, desenvolvem isso com muita, de um lado genuíno e como é que fala? Intuitivamente a jornada do cliente. Porque é como o Igor falou lá no início, a gente vendia para uma pessoa que trazia outra pessoa e que daqui a pouco fazia uma joia para a família, e vocês conseguem atender a jornada do cliente por completo. A pessoa, a família, os filhos, e essa preocupação que vocês têm em ouvir a história e transformar isso numa joia, isso não é qualquer pessoa que faz. É. Então, essa jornada do cliente ela é muito importante. Você, por exemplo, a gente se conhece há 1 ano, a gente já parou para falar de joias várias vezes. Eu aprendi com vocês que é melhor investir em joia do que botar dinheiro em banco. Não é? O que está acontecendo com o ouro é inacreditável. Assim, a valorização do ouro. O Jorge, que é um cara super inteligente, ele sabe Tá disso. valorizando bastante. E então, assim, realmente é um investimento, não a joia em si. Porque tem o ouro, né? O ouro da bolsa, né, Vida? Você pode Sim. explicar isso melhor que eu. Não, E então, a joia? A joia, principalmente a joia comercializada no Brasil, é joia 18 quilates, né? A joia que as pessoas ali, o ouro hoje bateu tanto, é o ouro 24 quilates, né? ouro Tantas puro. onças e tudo mais, é o ouro puro. Mas no Brasil, a gente comercializa a joia em ouro 18 quilates. Algumas pessoas estão começando a vender ouro 10 e ouro 14. Eu até mandei para a Lívia ontem uma matéria que eu falo, a gente só vende joias em ouro 18 quilates, que ouro 10 é sabor ouro. Por quê? Porque o ouro 10, ele tem 42... Sabor ouro. Sabor ouro. Porque o ouro 10, ele é mais barato para se comercializar, para se vender. Por quê? Porque o ouro 18 quilates, ele tem 75% de ouro e 45%... Não. 25% de outras eu falei, joias. que acontece? Calma. Matemática é essa. Eu quase que eu ia Errou, falar aqui um errou. negócio que eu vi. Parecendo até uma pessoa vai que dar fica outro falando corte. números aí na internet. Quer que eu siga? Quer que eu siga? Tem uma pessoa que fica falando números aí. E aí então, 75% de ouro puro e 25% de outros metais. O ouro 10, ele tem 42% Calma, faz a conta, vai, de respira. ouro. E eu não, sou malandro. E o restante de metais. Sou malandra. Bem, Jorge? Sou sucesso Tá já. bem, tá Sou bem. sucesso já. Tá doido. Muito bom. Então, assim, a maior parte não é ouro. Então, é sabor ouro. E na hora que você vai vender, por ele não ser de fácil comercialização, por ele não ser algo de valor, as pessoas, na hora de te comprarem esse ouro, pagam ainda menos. Se comprarem, né? E se comprarem. Então, não é um bom negócio. Você economiza na compra. O brilho é diferente. A tonalidade é diferente do ouro 10. Entendeu? Então, não é um bom negócio. Então, É a uma gente... opção para quem não tem acesso ao ouro 18 É isso. e quem busca joia única e exclusivamente por estética. Mas as joias, quando eu falo das joias que eu tava até pensando em outra coisa, a gente não se alinhou nesse. Não alinhou? Não era isso. É que a joia ela é um investimento a longo prazo. Sim. Porque a joia tem muito valor agregado a ela. Tem a mão de obra, tem todos os impostos. Nós somos uma empresa hoje que a gente paga, a gente honra com os nossos impostos. A gente apresenta a nota fiscal. A gente tem um custo. A gente tem o custo do nosso espaço. Sim. A gente tem custo dos funcionários. Então, a gente tem muito valor agregado ao ouro. Você não está simplesmente comprando uma pepita de ouro. Tem muitas etapas para chegar no seu anel, para chegar na sua aliança. Então, essas etapas têm um custo que está embutido no valor final da joia. E esse custo não vai ser medido na hora que sua aliança for pesada.
Mas, a longo prazo, a gente começou a trabalhar com joia. A gente não, tá? É o Igor, mas eu nunca me separo dele. É uma o só grama carne. do ouro era isso que eu tô falando. R$70. Quando eu comecei a trabalhar... 18, tá? 18, claro. Eu vendi alianças de 10 gramas, vamos botar assim, fazendo uma conta, R$700 em 2018, tá? Em 2014. Hoje, em 2026, se eu for vender uma aliança de 10 gramas, vou te dar um exemplo, falando aqui grotescamente. Porque depende do valor. Sem imposto, sem nada, tu vai pagar R$7.000. R$7.500. 10 vezes mais. Eu peguei um cliente, recentemente, que é um cliente meu antigo, que ele comprou comigo as últimas joias em 2023. E aí ele já comprou cordão, muita coisa comigo. E aí um dos cordões dele roubaram. E aí ele veio fazer esse mesmo cordão comigo agora. Ele tá chegando no Brasil, é um atleta. Ficou um pouco assustado. E aí ele falou, cara, eu quero fazer aquele mesmo cordão e tal que você fez pra mim. Eu falei, beleza, dei o valor pra ele. Aí ele, caraca, cara. Aí um outro amigo me chamou, pô, Igor, o fulano me chamou, pô, falou que ia fazer um serviço. Falou, pô, se assustou com o preço, tá um pouco caro, pô, é o melhor que tu consegue fazer, porque foi essa pessoa que me indicou ele. Aí eu falei, fulano, cara, o ouro subiu muito. Aí o que eu faço? Eu vou no Google, gráfico do ouro dos últimos anos, do último ano. Consumo inteligente. E mostro e falo, cara, olha só, tá aqui, olha o quanto subiu o ouro de 2000. Caraca, dobrou o valor. Falei, é isso. Por isso que o ouro é um investimento a longo prazo. E a gente recebe também clientes nossos que nossa empresa não trabalha com compra e venda de ouro, né? Nós somos uma empresa que vende joias, mas a gente tem clientes que compraram joias com a gente que por algum motivo estão passando por alguma situação na vida e conversam com a gente, como é a nossa matéria-prima, às vezes a gente auxilia esses clientes, enfim. E às vezes se desfazem de algo pela situação que estão passando. Então o ouro, ele é uma moeda. E ele é uma moeda que você troca na hora. O Igor fica brincando comigo, porque eu cuido do financeiro. E ele essa vive a nossa maior briga é essa. É, nosso calo. E ele vive insistindo toda vez que tem uma oportunidade, alguma coisa, de bolsa, de tudo, ele compra. E eu falo assim, cara, já acabou o nosso limite do mês, não dá pra investir mais esse mês. E ele fala, mas é oportunidade, você tem que entender que o ouro é dinheiro igual, só tá em ouro. É porque ela gosta de ver a conta com o dinheiro. E aí eu falo, cara, esquece, isso aqui também é isso aqui também é dinheiro, só tá em outra forma. Só que é uma oportunidade de você investir, que isso aqui a gente transforme mais do que tiver aplicado alguma coisa. Mas essa é a nossa única briga, assim. É quando eu me meto na engrenagem dele. É o desentendimento. Mas é o que ela falou. A gente... O ajuste. O ajuste. E isso... Hoje tá até menos, né, amor? Mas no início, há 2 anos atrás, era algo que realmente a gente brigava, mas brigava sério. Brigava de eu falar, de eu sair da sociedade e tudo. Porque ela falava, você toma as decisões sozinho. Eu falo, cara, você precisa entender isso. Aí teve um dia que a gente fez uma reunião com as meninas, a Dani e a Verônica, e eu expliquei pra elas. E a Dani conseguiu mostrar pra ela que realmente... Só que aí o que a gente faz? A gente agora... joga como um investimento dentro da empresa que não tá em um dos dinheiro, fundos da mas tá em empresa. fundo e tá... Então, mas ela teve muita dificuldade de entender isso. Mas é o que ela falou, a engrenagem. Vai lá, se ela quiser entrar na minha engrenagem, ela tem que entender, eu vou mostrar pra ela. E eu não me meto muito no financeiro, porque é algo que eu só procuro saber como é que tá, o que não tá. Se mete zero. Anteontem ela me falou uns negócios, falou, olha, aconteceu isso, se a gente não tiver isso, vai dar como se a nossa margem era tanto, então não dá pra ser feito dessa forma, vamos mudar. Beleza, conversamos com a menina, vamos mudar como vai ser feita a situação do estoque. A gente tava falando de estoque, né? Porque hoje a gente... Não, coisa muito chata, o povo não porque a gente... Nós somos bastidor. Nós somos uma empresa que a gente faz joias personalizadas, mas hoje a gente tem uma vitrine. Por a gente ter um espaço físico, a gente tem uma vitrine para atender aquelas pessoas de última hora. Sim. Entendeu? E então, toda joia personalizada, toda joia de vitrine pode ser personalizável. Ainda tem isso. Você tem um cordão lá e você pode personalizar aquele cordão. Então, assim, a gente às vezes tem algumas peças coringas ali no nosso escritório para atender de imediato uma emergência e para também já dar uma... Tem gente que chega lá e não conhece a gente. Sim. Mas esses desentendimentos faz parte. Não, pra quem quer aprender... Eu acho que tem que ter, tá, Jorge? Vamos melhorar, então. Alinhamento. Alinhamento. Amiga. E como é que a gente cresce? Se a gente tiver divergência, a gente vai ter a conversa. Se a gente ter conversa, a gente cresce. E entre sócios, precisa ter esse alinhamento de expectativa também. E olha que interessante, né? Vocês vieram de um negócio familiar, tem a empresa está crescendo, a empresa está em expansão, mas olha o que vocês estão falando. Na organização. É isso. Organização, administração, você tem dados, você tem uma pessoa que trata da tua contabilidade. Então, assim, empreender não é para todos, mas a partir do momento que você escolhe e toma essa decisão de empreender, é essa mentalidade
que as pessoas precisam ter. Porque empreender não é só colocar um sonho em ação, não é ficar no operacional o tempo todo. Vocês já estão na visão de empresário ali, que é administrar algo que alguém já coloca a mão para fazer também. E mesmo que vocês tenham o PJ, que é contabilidade, que é o financeiro, que é tudo, vocês também precisam gerenciar e administrar. Sim. Não é? Porque senão, Delegar não é largar, né, amiga? não é delargar, exatamente. Então, por isso que a gente fala que vocês são incríveis, porque um complementa o outro. Semana que vem a gente volta aqui, tá? Se a autoestima Eu baixar. gostei do Comes e Bebes aqui, tá uma delícia. Se a autoestima baixar, a gente volta, amor. Quando a gente não estiver muito bem, a gente fala, pode gravar outro episódio? Pode. E a gente percebe pode. que tá tudo organizadinho na empresa de vocês, Sim, né? Porque exatamente. tem muitas empresas, e você deve ter vários amigos, a gente tem também amigos. Sim, cara, que é assustador, a empresa né? não é tão redonda assim. É né? assustador. Principalmente quem tá começando. É também. assustador. Mas eu confesso que hoje, Tudo meio zoneado. eu não sei se eu conseguiria entrar em algum negócio que não fosse organizado. Sim. E era organizado antes de ele entrar assim? O Não, quê? zero. Então, uma das coisas que a maioria dos empresários fazem, que eu fazia, era misturar o CPF com o CNPJ. Exatamente. Isso, se você for conversar com a maioria das pessoas, muitos deles misturam o CPF. Eu digo muitas pessoas como a gente, nós somos pequenos, né? Nós somos uma empresa que está em crescimento, Sim. mas eu digo de faturamento comparado a grandes empresas. Claro. Mas assim, que misturam. E a gente misturava. A Lívia falava assim, o mês foi bom, sobrava tanto na conta. Eu falei, o mês foi bom, sobrou dinheiro, vamos lá. Não, o Igor até hoje tem muita dificuldade, por Bom, isso que ele não essa. se mete com o financeiro. É. Porque ele ainda tem dificuldade, assim, do faturamento e do caixa. Ele tem dificuldade. Eu falo, calma, deixa, você não precisa preocupar com isso, não. Eu só Pode- pergunto os números, como é que tá aí? Pode Isso é quando dormir. você encontra um E- sócio bom, né? Que casa legal. Mas é isso. É igual um casamento, Casou cara. legal. O casamento É. tem que ser o equilíbrio. Casou Você no vai casar casamento. com uma pessoa que é acelerada igual a você, ou vai Por isso que eu falo, eu não entendo de verdade, com a temática principal do podcast, né? Eu não entendo de verdade a dificuldade de querer uma sociedade com o teu parceiro de vida. Porque você já tem a sociedade mais difícil, que é a vida. É o casamento. Não, e é a vida. Você tá dividindo a vida com aquela pessoa. Você tá educando um ser pros que têm filhos, né? Eu e o Igor, a gente tá formando 2 homens. Em parceria, em sociedade. Se a gente não estiver alinhado nisso, a gente não vai estar alinhado em mais Mais nada. nada. Exatamente. Isso é a parte mais difícil. Cuidar da Orian. Agora mesmo, essa semana, a gente estava tendo várias conversas em relação ao nosso caçula. Esses são os desafios maiores da Que vai nossa... ser jogador de futebol, né? Não, Não. mais velho que quer ser jogador de futebol. Ele não, ele... Mais novo, ele mais novo, não odeia sei. a bola, graças Não, a mas Deus. nessa Eu idade, orei 4 muito, veio tudo pro Pedro, sabe? Pedro odeia a bola, odeia futebol. Por enquanto, vai começar a escolinha, que a gente vai abrir a turma lá de 4, 5, 6 Aí, anos. como é que ele já chegou, vai como é que chegou a começar. escolinha na sua vida? Então, cara, essas coisas são doideira mesmo. Porque do nada meu filho, você abre uma... Do nada abrir uma abre- escolinha. Ele não por quê? consegue Eu ficar não sem o consigo, futebol. velho, eu não Jogador, do consigo. nada, Eu abriu adoro. uma Ali pra mim, joalheria, meu e do hobby, nada- eu faço com muito amor também. Por isso que eu faço uma vez na semana só. Porque é um negócio que eu tenho prazer em estar lá. E foi que ano isso? Isso foi em 2024, né? Que eu- Mas não pode tomar todo o tempo da sua vida, né? Porque senão você deixa teve um sem tempo que tempo. Não, começou não a tem- tomar não tem- e aí não a tem gente cunho começou e ela financeiro, não cortou. tem retorno Não tem retorno financeiro financeiro ali, tá? Não é uma ONG. Não é tem uma ONG, mas mensalidade. tem mensalidade, mas com a quantidade de alunos que a gente tem, com uma vez na semana, não tem retorno missão, né? financeiro. Não tem Uma sentido missão. financeiro. Não tem. Mas assim, E é uma começou forma dele tá conectado. ajudando uma escolinha de Bom. futebol, que hoje é do meu sócio. Meu filho faz escolinha lá desde os 5 anos, 6 anos, o mais Mas o velho. seu sócio veio, falou com E você, aí, como é que foi a e proposta? aí, o que que aconteceu? Os pais nessa escolinha falam, cara, tem que botar eles pra jogar campo, competições de campo e tudo mais. Aí eu conversando com ele falou, cara, beleza. Eu falei, eu te ajudo. Vamos lá, bota a escolinha, eu te ajudo. Aí comecei ajudando 1 mês, 2 meses. Cara, aquilo me Tomou tomava uma um paixão tempo. também. Não, e me tomou um tempo que eu falei, cara, não tem condições de eu ficar só ajudando. Porque eu gasto gasolina pra ir, gasto pra isso, pra aquilo, tempo, compra isso, compra aquilo. Não, e eu falo pra ele, E aí eu quando falei, você, vamos ser sócio. quando você tá num negócio, você deixa de estar no outro. É. Sim. Exato. Porque eu sou Então muito não é intenso. prioridade. né? Sou não muito não é só o tempo que ele, era o tempo que ele estava deixando de estar na Orian. E a gente começou a sentir o reflexo disso É. na Orian. Aí eu abri, aí com 2 meses eu falei, cara, eu vou ser sócio. Eram mais 2, né? Vou ser sócio de vocês. Porque o que eu tô fazendo, pelo menos a minha gasolina tem que ser paga no final do mês. Não dá pra eu ser como pai. Foi bom você falar isso, porque hoje muitos empresários eles têm dificuldade de entender que o colaborador que traz resultado para eles tem que ser reconhecido Tem que à ser altura. reconhecido. A gente fala de pessoas, o tempo Altura. inteiro é pessoas. Você falou À isso no altura. início. As pessoas querem funcionários para trazer lucro para a empresa Mas não querem... e não equilibrar a balança. Então, você nunca vai ter uma pessoa ali que vai lutar pelo teu sonho. Então, você é um cara que veste a camisa, você é um cara que faz aquele movimento crescer,
não é? Carismático, tu tem paixão relação, por né? isso, Exatamente. a Você bota conexão, amor, tu já- joga pro universo, vem um monte de criança perto de você. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, Aí, por que não ser 2024, reconhecido por isso? você falando disso, 2024, aí eles falam, não, você merece sim, realmente. Eles reconhecem, realmente você tá fazendo muita coisa, vamos ser sócios. Aí, em 2024, a gente abre a escolinha, que é o Bandeirante Futebol Recreio, pra campo. E aí, a gente começa devagarinho e tudo mais, bababá. E foi tomando a proporção, porque a gente faz com amor, a gente traz profissionais capacitados, traz ex-atletas. O meu sócio é treinador da base também do Vasco. E ele também é muito bom profissional. As pessoas adoram nossos treinos, a forma como a gente lida com criança. Por quê? Por causa da minha história. Eu trago tudo isso pra dentro da minha escolinha. Sim. Eu cobro disciplina, eu cobro estudo, eu cobro comportamento, eu cobro empenho, dedicação. Eu cobro quando tem que Você cobrar. tem autoridade pra falar. Eu tenho autoridade dessa- pra dessa- falar. Isso. E aí os pais acabam... Pô, cara, gostei. É isso que eu quero pro isso. meu filho. E aí a escolinha tá aí, já tá indo pro 3º ano, né? Foi 2024, 2025. Completou 2 anos agora. Vai pro 3º ano. E é uma vez na semana. E o mais novo, tô abrindo a escolinha comecei a falar isso por causa de 5, 6 anos. E eu tô botando o mais novo lá. O mais novo já tá chutando uma bola diferente. Não, e aí falando do Já casamento melhorou. nessa história. Nisso daí eu saí de cena. Ele tem os sócios dele, eu não participo exatamente. disso, isso não cabe Participa a mim. nada, participa. Isso aí é um pedaço da vida, da história do Igor. Então é a sabedoria de você estar envolvido em um negócio, mas não estar envolvido. Eu falei pra ele, chegou até a falar, me ajuda nisso. Eu falo, olha só, tem outras pessoas envolvidas, isso aí fica muito complexo. As chances de dar uma confusão ficam maior. Eu falo, cara, isso aí é seu. Você cuida, é uma realização sua. Você precisa ter essa conexão com o esporte. Você não vai perder isso. Você vai morrer com essa conexão com o esporte. Então, segue aí. Aí eu só fico ali torcendo, gritando. Aí começou essas coisas, aí veio o podcast, por tudo que a gente viveu. Hoje, pô, eu recebo no Mas como é que podcast veio a ali ideia do pessoas. podcast? Foi da Lívia, né? A Lívia falou, Não, pior que não foi dali. vamos fazer um podcast juntos. As ideias são Eu sempre tenho minhas. muito- Boas Eu ideias são faço um sempre podcast. minhas. Eu tenho Faz um muitas ideias. podcast. Não, eu tenho Não, muitas ô, ideias. Jorge, eu Ó, tenho que vim pra cá frear hoje, ele. Eu vim pra cá hoje, eu dei uma ideia pra ela, que ela falou, essa ideia foi muito boa, a gente vai executar. Não Com é comum experiência eu do falar cliente. isso, hein? Experiência do cliente, a gente vai segredo. executar. Chamada um É segredo. surgiu o segredo. podcast na sua cabeça. Então, aí o Lívia podcast, falou, o que Lívia aconteceu? sonhou, falou, vamos Eu ter um Não, peguei em podcast 2021. junto. Não, isso é muito forte. Isso é muito Em forte. 2021, eu passei por uma situação, eu tava encerrando a minha carreira num clube do Rio, no América. E aí, logo em seguida, 6 meses depois, um menino que jogou comigo, que tinha muito potencial, velho, novo, me manda uma mensagem pedindo pra ajudar ele a comprar fralda pro filho, que tava desempregado. Eu falei, caraca, como é que pode esse moleque com muito potencial, porra, jogador diferente, desculpa o palavreado. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que vai mudar. Como que vai ser? Eu preciso contar histórias de como foi a minha transição, de como foi para as pessoas. E aí eu comecei a ver que tinham vários atletas. Eu fiz um curso de análise de desempenho da Saferj, que o Alfredo Sampaio, que é o presidente da federação lá da Saferj, promoveu para os ex-atletas ou atletas e tudo mais. Eu fiz um curso e eu vi a quantidade de pessoas que eram ex-atletas, até velhos, que estavam perdidos sem saber o que fazer. Uns novos que estavam ali num sonho, mas os velhos que fazem, cara, o que esses caras fizeram esse tempo inteiro? E aí veio a ideia. Não, isso ficou te incomodando. Ficou me incomodando. A memória Eu falei, do Igor cara, é péssima, gente. Eu preciso Ele precisa transportar isso pra algum... Não, aí você acorda um dia de manhã. Eu lembro exatamente. Tá, amor. E aí eu falo pra você que iria fazer o Você fala, eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu... Você até falou pra mim, eu acho que Deus me entregou isso. Eu sonhei em fazer um podcast pra entrevistar pessoas que E fazem aí, coisa. falando sobre disso. E aí, no podcast, eu já levei diversas pessoas. Aí, o primeiro podcast foi Prorrogação Cast. Foi o primeiro episódio que a gente fez. Aí, hoje, a pessoa que é o meu sócio, que tem um estúdio também maravilhoso, falou, cara, eu tô contigo, tua ideia é muito boa, eu vou te ajudar nessa situação. A gente fez um piloto, assim, só Fiz pra um ver como é que piloto. ia ser. E Já vamos apareceu seguir. uma pessoa no seu caminho, né? Exatamente. E aí, a gente traz pessoas que estão perdidas. O meu objetivo é alcançar essas pessoas, que essas pessoas possam enxergar. E eu já tive um feedback Isso que eu ia positivo, falar. que foi de um cara que jogou comigo no Náutico. E eu falo isso pra todo mundo, que ele me mandou uma mensagem. Ele falou, caraca, irmão, eu comecei a faculdade por causa do teu podcast. Uau. Hoje ele tá na Ponte Preta. Jogando ainda. Jogando Existe ainda. vida Existe após porque o futebol. prorrogação, Não, é o que o jogo Igor continua. fala. E é o que eu falo, a gente fica mais tempo depois de jogar futebol do que durante a nossa carreira. E Tu vai ter uma hoje carreira em de 10, dia- 15 anos, mas tu vai viver 30, 40 anos depois. Então o que você vai fazer depois? Então o objetivo é alcançar essas pessoas. E aí as coisas Resgatar foram acontecendo. elas. E eu trouxe pessoas no meu podcast que deram testemunhos. Eu tenho um amigo que hoje é empresário, jogador de futebol, que parou de jogar, super bem sucedido, não depende de nada para viver, mas parou de jogar, ficou um ano, teve depressão. Porque ele não sabia o que fazer, não se preparou Eu para só sabia pós-carreira. aquilo.
Então, hoje, com a faculdade, com EAD, com tudo à distância... É isso que ele fala. Dá pra consegue você se preparar. já começar a verdade. se preparar. E graças a Deus tem muitas pessoas como exemplos bons que hoje se preparam e ainda atuam profissionalmente. Porque aquilo que a Lívia falou, a gente tá nas concentrações, a gente tem tempo de sobra de noite. Vai ter um jogo hoje, amanhã no Maracanã. O cara que tá concentrado hoje pra jogar, Flamengo e Vasco. O cara que tá concentrado hoje, o cara pode, ao invés de ele ficar no Netflix jogando Ludo, ou no Instagram, ou... O cara pode estar fazendo assistir 2 aulas online. Não precisa ser muito, não. 2 aulinhas de aula online, de um curso, de alguma coisa. Quero passar para concurso público. Isso. Vai assistir o teu curso. Vai se desenvolver, vai preparar, vai fazer um curso de inglês. Então, hoje você tem essa possibilidade. E a minha ideia com o podcast é isso. Só que voltado muito para os atletas e ex-atletas. Sim. Que estão em transição ou que estão começando. E aí eu falo algumas coisas no podcast que, assim, às vezes aquele menino que é pobre, que é da favela, tem um pai ou um tio que tem um bar, que tem um restaurante, uma birosca, que tem um trailer, que é a realidade. Tem uma mãe ou uma tia que vende roupa. Esse cara tem uma oportunidade de ajudar, pode fazer uma administração, tu pode fazer um curso de vendas, tu pode fazer um curso de marketing para investir num negócio que já é da família. Entendeu? Eu demorei a entrar nisso, mas se eu tivesse lá atrás esse insight, talvez eu tivesse investido mais ainda no negócio da família, nas joias, talvez hoje eu tivesse maior, ou em outros negócios. Então, assim, o podcast é voltado para isso, para que as pessoas abram o olho para as oportunidades e se desenvolvam. Porque, principalmente os atletas, porque a vida de jogador é muito rápida, passa muito rápido. E aí, quando para de jogar, se você não estiver preparado, você vai entrar em depressão, você não vai ter o que fazer e vai acontecer igual o menino falou pra mim, jovem, poxa, eu tô com um filho, preciso comprar leite e fralda, você consegue me ajudar? Eu recebo telefonemas diariamente é modo de falar, mas mensalmente, de amigos que pedem ajudas financeiras. Imagino. A internet te dá isso, né? Você Que tá nem rico, artista, você tá né? vivo porque você tá lá, eu Tem tô fazendo tempo de podcast, carreira. tô aqui, tô nos eventos de networking, tô palestrando para algumas pessoas, tô com a escolinha, a pessoa fala, o Igor tá rico, a Lívia tá... Não é, gente. A gente sua e sangra pra cacete pra gente poder pagar o nosso custo de vida. Mas eu tento trazer essa imagem, essa mensagem para que as pessoas abram o olho, acordem e possam se desenvolver, porque o curso tá aí para todo mundo. Então existe a vida pós o futebol e essa é a vida mais importante. Sim. Quando a gente sentou e conversou para a gente começar essa temporada por casais, Deus falou ao meu coração que você não precisa destruir uma família para você ser bem-sucedido. Não é? E existe formas de alinhar, a Lívia citou muito bem aqui, eu entendo até onde eu posso ir, o meu talento, as minhas habilidades, e eu respeito o que ele também tem. Vai ter momentos que vai haver farpas, vai ter momentos que vai dar certo, que não vai, e isso faz parte do processo, que a primeira empresa da vida é a família. Exatamente. Não é? Então, com o objetivo também de mostrar que é possível, que casos da vida real mesmo, porque o ideal é o que todo mundo quer, mas a vida real, ela funciona no bastidor, ela funciona com desavença, ela funciona com adversidade, e o fundamento disso é por que você quer aquilo que você diz que você quer, e o quanto você está disposto a levar isso até o fim. Então, eu acho que, assim como o teu podcast, esse projeto, ele nasce, vai com o direcionamento de Deus também. As pessoas perguntam, tem nome, tem isso, tem aquilo? Não, eu vou falar de vida, carreira e negócios. Legal. Por quê? É o pilar, não é? Ali, e aonde você pode chegar. Ninguém pode impedir a gente chegar onde a gente quer. E, no momento certo, ele vai deslanchar, Aí a inchar. gente percebe que vocês remam na mesma direção. Isso, exatamente. Isso é importante. É um casal que tá na mesma direção, tá junto, um apoia o outro, assim como a gente tá na mesma direção, um apoia o outro. E se não tiver, a gente busca alinhar. Isso a gente tá alinhamento. sempre conversando, o que a gente pode fazer de Alinhamento novo? como O que a casal. gente... Hoje, você vindo pra cá, né? Teve alguma ideia? Não, ele teve. Você teve alguma ideia? Não é mérito não, velho. Tu joga no meu time, tu é... É porque ideia eu já penso na Lívia. Ideia já penso na Lívia. O curso aí, mas a ideia foi minha. Então, assim, eu conversando com eles antes, a gente vira e mexe, tá sempre tendo alguma ideia, porque tem outros projetos também que a gente vai colocar, a gente vai tirar do papel, né? Só que eu Então, sou mais acelerada, e ele fala, calma, não é assim não. Mas é o enquanto a gente contraponto. tá no mesmo propósito, a gente tá alinhando, a gente surge ideias e esse é o sentido. O sentido da vida é a gente cuidar da esposa, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos e também cuidar do nosso desenvolvimento, do desenvolvimento do nosso negócio. O financeiro também é importante, que é o financeiro que traz a nossa qualidade de vida.
Você entender. Gente, Se você não domina, o que eu acho que as pessoas têm que entender também, Jorge, desculpa te interromper. Gente, vou precisar interromper todo mundo. Eu tô arrepiada Pode de ir vontade lá. de fazer xixi. Vai lá. Vai lá. Mas eu cogitei fazer nas calças. Eu falei, cara, eu não vou estragar o podcast. Eu vou fazer Vai aqui. que eu vou concluir. Vai lá, porque Vai que eu vou também concluir. tô. Até nisso tem. Vai lá. Vai que eu vou concluir. A gente bebeu uma garrafa de água. Agacha, abaixa. Vai. Abaixa. Abaixa. Então, assim, Esse vai dar... o que as pessoas têm que entender, Jorge... Caraca, gente, eu tô vendo a hora que já passou, a gente vai encerrar o podcast, senão ninguém vai querer assistir. Mas eu acho que, assim, entender os números, o financeiro, é algo que é fenomenal. Se você não entende, terceiriza para quem entende. Porque a gente conversa com muitas pessoas, eu durante muito tempo tocava o financeiro misturando CPF e CNPJ e achava que estava tudo certo. A partir do momento que a Lívia entrou, que ela começou a entender, que a gente botou as meninas, a Dani e a Verônica, para tomarem conta. E a Lívia achava que entendia. Quando ela começou a entender realmente o que era, cara, é uma paz. Porque você... É lógico, a gente tem metas a bater. É uma paz quando a gente bate as metas. Uhum. Mas você sabe que você tá assim. É a mesma coisa que você abrir o teu guarda-roupa e ver todas as camisas, as cuecas, Você as joga meias energia arrumadas. no que você é bom. É exatamente isso. É exatamente. E você está seguro. É um ambiente seguro. Sim. Você sabe onde você vai pisar, onde você pode ir. Quando você não tem isso organizado, cara, você dá passos que pode acertar, mas se você errar, acaba com a tua empresa. É. E nada como um consultor que diz, olha só, Exatamente. não dá para você fazer É isso. 2 viagens esse mês, uma só. E olhe lá, aqui, pertinho. É, exatamente. Não é? É bom, e E é é o que isso. É você colocar falou. o ego de lado e realmente entender que existem profissionais mais capacitados para fazer aquilo que a gente não faz tão Exatamente bem. isso. E as pessoas têm muita dificuldade disso. Investe no que você é bom, como ele falou. Investe no que você é bom e delega Sim. para pessoas, para empresas que são capacitadas a fazer o que você não é bom. Cara, a empresa... Depois que a gente tomou essas decisões, a empresa fluiu bem. Seja no marketing, seja em tudo que a gente tem feito hoje, os nossos passos. Tudo inclui financeiro. Sim. Tudo E Lívia inclui falou sobre algo também, né? O medo de fazer essa delegação. Você não precisa fazer de uma vez. Vai fazendo Sim. aos poucos. Sim. Aí você sente a confiança, a pessoa realmente transmite a confiança dela e aí você delega mais um pouco, vai delegando mais um pouco. A empresa de você está redondinha, tem a Lívia ali, né, atuando junto com você. E cara, não, assim, a visão que eu tenho é que vocês estão prontos para explodir E a isso gente aí, já hein? pensa nisso, né? Em expansão, a gente pensa em franquias, não sei, estudar um modelo. Porque, como eu falei, o meu público, muitos atletas. Os atletas param, muitos têm condição financeira. Às vezes investem dinheiro em onde não deve. Eu conheço vários que investiram dinheiro onde não puderam investir, onde não deviam e perderam dinheiro. Exatamente. Você já tem um modelo de negócio A gente que tem um deu modelo de certo. negócio que a gente quer estruturar para poder trazer para outras pessoas. Com a gente aqui dando suporte. Sim. Então é possível. Imagina eu chegar para um amigo que está parando de jogar, que me conhece desde muito tempo, e falar, cara, eu tenho um negócio para te apresentar, você pode seguir. Eu já faço isso, dá certo. Você vai fazer aí, com a minha marca, com tudo, franquear. E para você ver como é que o mundo é tão louco, que se você falasse comigo isso há 1 ano atrás, eu jamais iria falar em possibilidade de franquear minha empresa. Não tem como, vou franquear minha empresa, meu modelo de negócio, que é um modelo que tem... Mas eu tenho acesso às coisas, eu sei como fazer. Então eu posso passar para outras pessoas. E nada mais é do que você remunerar. Exatamente. Entendeu? Essas pessoas, ser remunerado por isso. E é realmente algo que a gente pensa, né? É algo que a gente pensa hoje em crescer. Eu tenho outras ideias também, que é outras coisas, mas aí... Não, eu tenho muitas ideias, A mas minha esposa- quem fala quem assim, calma, trava, né? para uma coisa de cada vez. Eu falei, não, mas tem que ser agora. Não, eu não consigo esperar mais e não sei o que, né, amor? É. Ele quem fica aqui me... Não, mas tem que ser... O Jorge é muito pé no chão, né? Igual Não, ele. mas quando ele já foi picado pelo bichinho do empreendedorismo, ele participou de um evento de 4.000 mulheres empreendedoras, então ele viu que ali é mão na massa, a mulher investe mesmo, a mulher... São nesses ela- eventos que as pessoas fazem muitas conexões. Você faz muita conexão também durante o dia, né? Você vai em eventos, né? Muito, eu E participo são nessas muito. conexões que acaba surgindo negócio. É. Surge negócio, surgem novas ideias. Você está no ambiente certo te proporciona crescimento. Isso não é só no mundo empresarial, não, tá? É na vida. Na vida. A gente tem que saber o ambiente que a gente tá. E a gente tem que ensinar nossos filhos a saberem escolher a ambiência deles. Sim. Hoje a gente estava conversando sobre a questão até de escola e tal. A escola que a gente escolhe para os nossos filhos, a atividade extra, tudo isso é a ambiência deles. Então a gente tem que ter sabedoria para escolher a ambiência deles desde cedo. Porque a gente vai formar pessoas que sabem escolher o seu ambiente.
Tem ambiente que te paralisa, tem ambiente que te traz pra trás, tem ambiente que te impulsiona, cara. E é ali que você tem que estar. É realmente selecionar, né? Qual ambiente você vai querer estar, com quem você... Qual mesa vai querer estar sentado, com quem você vai querer conversar. Na nossa família, assim, eu tô muito feliz, cada vez mais realizada, porque como eu vim de uma carreira CLT e tudo que minha mãe queria era que eu aposentasse pelo INSS, que nunca vai existir. Quer dizer, nunca diga nunca, porque eu não deixo meu dinheiro lá. Já que você pagou, Já que eu paguei, e olha que teu. eu já cheguei nos 30 anos de contribuição, mas eles não... É porque a gente tem que saber, sempre tem a gente uma tem que saber lei até onde essa pirâmide vai dar certo. Exatamente. Tô brincando, não quero processo, não quero processo. Eu fico muito feliz de ver que esses 7 anos que eu estou empreendendo, não é? Porque eu acabei estourando a bolha da minha geração para trás, não é? Embora meu pai e minha mãe já foram dono de bar, então tem um pouquinho de sangue empreendedor, mas foram 27 anos CLT. E hoje, quando eu vejo a Karine, né, empreendendo, a Valentina já editando vídeos de forma muito intuitiva, natural, falei, filha, você... Semana passada eu fiquei assim, abismada, porque eu falei, cara, ela já fez transição no vídeo, ela não fez um curso, ela não fez absolutamente nada. Eu falei assim, se é isso que você quer fazer, uma das coisas que você quer fazer, já se aperfeiçoa aí, que daqui a pouco você está editando meus vídeos. Então, a gente tem, não é, pessoas ali. Então, quando eu vejo que Karine já empreende, Valentina também, e Jorge também aí investindo nessa ideia... Você vê que você conseguiu... Ele tem um perfil mais investidor. Você conseguiu contaminar a família inteira. A família inteira, não é? Ele é o perfil empreendedor investidor. Não é? É o cara que vem com dinheiro e quer o resultado. É o que faz sentido estar junto com a minha esposa, porque assim, se fosse sozinho, eu não sei se eu teria tanta vontade quanto eu tenho hoje, porque quando você tem alguém para dividir os desejos, divide tudo, né? Dor, alegria. Isso, alguém para te impulsionar também, que a Elisângela me impulsiona muito. E eu sou suspeito porque eu gosto muito de empreender, de ter uma empresa junto com a minha esposa. E eu acho que isso dá certo. Sim. No meu caso dá certo, assim como no caso de vocês também vem dando certo. Eu acho que existe uma tendência, assim, até de Instagram, de rede social, de queimar muito a questão do empreendedorismo, né? De, você trabalha muito. Realmente. Mas tem a parte romântica do empreendedorismo, né? De você conseguir ter uma liberdade geográfica, de você conseguir ter uma liberdade de tempo, de você escolher, por exemplo, segunda-feira é um dia que eu vou tirar para isso, então eu vou ajustar a minha agenda aqui. E assim, tem um lado muito bom de você conseguir colocar as suas ideias e não ficar catando a ideia de uma outra pessoa, de você ter esse tipo de autonomia no teu negócio, entendeu? Botar para fora tudo que tem de melhor em você. Que às vezes num CLT você fica muito podado a um cargo, muito restrito a uma coisa. Então, assim, tem o lado difícil de empreender? Tem muitos desafios em empreender. Empreender não é para os fracos, é para os fortes. Mas tem um lado muito bom também. E, assim, a gente precisa falar disso, porque as pessoas falam tanto do pagamento de imposto. Disso, daquilo outro, porque você trabalha 24 horas, porque aí a questão da escala lá, 6x1, 5x2. O empreendedor não trabalha 7x7. Realmente, a gente trabalha 7x7, mas foi uma escolha nossa. A gente quis dedicar a nossa vida àquilo. A gente tem um propósito. Eu acho que essa é a chave. Acho que o teu negócio tem que ter um propósito. Sim. Se você tiver um propósito, tudo vai fazer sentido, inclusive as noites em claro. Sim, e existe uma massa muito grande que ainda está dentro do MEI. E é uma mentalidade que é um desafio muito grande da gente ajudar a estourar a bolha. Porque as pessoas ficam, não, eu não vou sair do MEI porque eu não quero pagar imposto. Só que assim, cara, quanto mais imposto você paga, mais dinheiro você ganha. A Lívia fala isso pra mim toda hora. Eu sou o financeiro, né? Ele fica assustado quando a DAS... Pra pagar ele fala boleto, eu fico meu Deus do céu, olha o valor que vai dar. Ele chega a tremer, sua, frio. Eu falo, que bom. Sabe por que cadastra esse valor? Porque olha o faturamento aqui. Olha o faturamento. Fica feliz, amor. É motivo da gente comemorar. Vamos sair pra jantar. Aí ele já fica me olhando assim. Olha, cara, isso daqui dava o quê? 3 horas, 5 horas de podcast, não é? A gente tem que deixar o Will ir pra casa. Eu precisei escapar. Coitado, Não precisa editar, não, Will. Deixa tudo correr. É automático. E uma coisa também que se falava muito, né, que já está mudando, é que as pessoas estavam muito focadas em faturamento, que é o índice de ego.
A Lívia falou com muita importância sobre isso, a questão do lucro. Eu não quero saber quanto eu estou faturando, eu quero saber o quanto eu estou tendo de lucro. Porque que adianta eu faturar 1 milhão, ser administrativamente desorganizado, minha empresa sem processo, sem estrutura, sem financeiro, sem BPO, sem contador, e eu não ter nenhum lucro. Exato. Então, as pessoas mais maduras, elas estão levando para esse lado mesmo do lucro, porque o lucro é o que te dá a vida que tu tem. Exatamente. Não é? O faturamento é vaidade e o lucro é a realidade. Exatamente. Então, assim, você enxergar o lucro da sua empresa, ele é primordial. Eu acho que vocês estavam falando aqui antes disso, né? Eu falo que para você tomar uma decisão estratégica, para você fazer um investimento, a reforma que o Jorge citou aqui, tudo isso foi pensado de forma estratégica e com a certeza de que a gente tinha o fundo necessário para tomar essa decisão. Então, hoje, a estruturação do nosso financeiro, ela trouxe visão da nossa empresa. Hoje a gente entende o que a nossa empresa é, o lugar que a gente ocupa, qual a nossa margem, quanto a nossa empresa vale, se amanhã ou depois eu resolvo, cansei da vida, vou pro Havaí viver de água de coco. Eu sei quanto que eu posso vender minha empresa. Então, isso tudo é uma coisa que você tem, a partir do momento que você investe nisso. Porque você não tem capacidade para cuidar disso da sua empresa. A não ser que você seja um contador. Aí, Hoje beleza. você sente uma empresária. Sim, aí beleza. Você é contador, você consegue dar conta disso na sua empresa, se a sua empresa for menor. Se for uma empresa gigantesca, aí você precisa de uma equipe para fazer isso. Mas se você não for, você precisa de um profissional para isso. E tá tudo bem você não saber tudo. A gente tem muita vaidade, né? A gente acha que a gente dá conta de tudo, que a gente é o melhor em tudo, que ninguém vai fazer igual a gente. Não! A gente não é o melhor em tudo. Tem muita gente melhor que a gente em várias coisas. E quando você reconhece isso, é libertador. Sim. Tipo, não, a Dani e a Verônica são melhores que eu no financeiro e tá ótimo. Lívia tava com vergonha, né? Quando chegou, não sei o quê. Isso daí é porque ela não fala assim, sabe? Tá maravilhoso. Mulher, vai. Todo negócio, as pessoas parece que criam rixa, né? Tipo assim, parece a sensação do menosprezo do empreendedor e fica falando de empresário. Eu acho que todo negócio, tenho certeza, todo negócio precisa de ambos. Porque o empreendedor é o cara que gosta de ter risco, é o cara que que tá ali na operação, que tá fazendo acontecer, que tem uma nova ideia, vamos ver se vai dar certo. Enquanto que o empresário é aquele que pega o lucro, investe o valor, né? Aqui, vamos lá, eu sou mais a empreendedora, o Jorge é mais o empresário, ali ele é mais o empreendedor, você é mais empresária. Então, isso caminha junto. Claro, uma pessoa pode ter todas essas habilidades? Pode, mas ela não dá conta. Não dá E conta. por isso que ela tem que ter alguém do lado para... Amiga, eu acho até que pode, mas eu acho que quem é bom em tudo não é muito bom em nada. Sim, eu tenho essa visão. Eu acho que para você ser muito bom em algo, você tem que dedicar sua energia nisso. Então, eu consigo... Você pode ser bom em tudo. Sim. Mas você é muito bom em alguma coisa, se você... É igual aquela pessoa que é amiga de todo mundo, que no final não é amiga de ninguém. Exatamente. É isso, é o talento. Se você... Cara, foca a tua energia no que você sabe fazer. Exatamente. E o maior desafio da vida é você descobrir no que você é bom. No que é bom. Eu acho que esse foi o desafio da minha vida. E não... no que eu sou boa, que foi quando ele veio pra mim. Tipo, você agora. Falei, cara, no que eu sou boa? Aí eu descobri. Sou boa em falar. No microfone. Influente. Fazer podcast. Vai Isso ser aí. co-host junto comigo lá. Bem com os amigos, na verdade. Mais alguma coisa? Mas é muito fácil falar nesse podcast. Eu tenho dificuldade, gente. Por isso que eles estão brincando. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar com o microfone. Tem nada. Mas com a Elise e com o Jorge, não tem como. Já tem alguém pra dividir lá a mesa com você. Ele lá fica no me podcast. Minha co-host vai ser. Já vou preparar ela. Já tá feita. Então, a gente gostaria de agradecer muito pela presença de vocês. Foi muito especial. Verdade. Queremos vocês mais vezes. Que legal, vai ser um prazer. Não é aqui. É só o começo de tudo que há de vir. E a gente queria deixar aqui uma lembrancinha para vocês. Chocolate, amor. Você não pode. Não posta pra Bruna e a Luísa não verem, as nutricionistas. Pra gente foi Já muito vou comer no importante a caminho. presença de vocês. Vocês são, assim, vocês formam um casal assim, maravilhoso, que a gente gosta muito de estar junto, que a gente aprende muito também com vocês. Se diverte muito. A gente se diverte muito. E a gente também se inspira muito, porque a gente vê notório que vocês se dão super bem, vocês cuidam muito bem dos filhos. Você, enquanto pai, a gente vê um ótimo pai, excelente pai. Quando precisa dar uma bronca, você brinca muito com eles também. Então, pra gente, é uma felicidade muito grande de receber vocês dois aqui. Que maneiro, cara. É recíproco isso aí. Isso é muito recíproco. Acho que a gente se conhece há quase um ano, mas
A gente teve muito tempo junto nesse ano, não é né? sobre Muitas tempo, conexões, né? É sobre não é sobre qualidade. tempo, é qualidade. E diversas vezes nossos filhos, enfim. E é muito recíproco e é muito bom ver que vocês estão fazendo isso com um tô muito feliz propósito também. Sim. para ajudar outras pessoas, para atingir outras pessoas. E eu espero que a gente possa ajudar vocês também indicando pessoas para virem aqui, contando um pouco da história. Porque eu acho que, como a Lívia falou, tem um propósito muito legal aqui. Que é quebrar esse paradigma de que marido e mulher não podem ser sócios, sabe? Realmente, não podem ser sócios se vocês não estiverem alinhados. Mas aí se no não estiver casamento. alinhado, amor, tem que ver até se tem que estar casado, né? Exatamente. Mas, a partir do momento que Não, tá assim, alinhado... não querendo Casamento é pra divórcio. ver tá alinhado. Não querendo que ninguém se separe. Casamento é Pelo Mas se você não tá alinhado com aquela pessoa, você tem Tem que algo rever errado, muitas né? coisas. Muitas coisas. Agora, os casais que estão alinhados, cara, tem mais é que fazer sociedade, porque ninguém Pô. vai cuidar do negócio como vocês, sabe? Ninguém tá falando pra vocês serem escravos do negócio pra sempre, não. Porque a ideia é realmente depois... Mas ninguém tem amor igual a você. Ninguém tem mais amor. Como eu citei o exemplo do nome da empresa. Quem poderia trazer mais amor, mais paixão e mais significado, identidade ao nome da nossa empresa se não fosse E vale a pena casal. empreender em casal, vale a pena. Exatamente. entendeu? Gente, vale muito a pena. Eu hoje vale passo cerca de 24 horas do meu dia com meu marido. Olha que privilégio. É verdade. É muito bom. E tem vezes... E aí as pessoas devem falar assim, cara, mas tem algum momento que vocês não falem de trabalho? Cara, às vezes a gente chega em casa, eu quero falar de trabalho com ela. Ela, não quero saber de trabalho, por É favor. importante ter uma pessoa que saiba Não, colocar momento. limite. Entendeu? Não quero falar nisso. Eu falei, cara, mas eu tive uma... Não quero saber disso agora. Depois a gente fala. Anota. E vai acontecer, gente. E vai acontecer. Anota. A gente às vezes fala, a gente tem um grupo que a gente... As ideias, a gente manda esse áudio no grupo. O grupo de vocês dois. E aí fica... Doido às vezes a gente isso, né? viajando, Que é só falar no particular, mas a gente conversando em tem. trabalho, principalmente viagens longas, pra vai separar. mandando um áudio, vai salvando aí pra depois a gente... Porque o que acontece? A gente ideia. conversa sobre muitas coisas da vida. Então, se a gente falar de trabalho, depois grupo- pra achar... Um grupo família, um grupo Não, empresa. a gente tem o grupo, que é pra coisas de muito sérias. E tem a conversa, porque são 2 números, né? Ele usa muito o número empresarial. E o número empresarial, a gente Gostei conversa disso. sobre a empresa e o pessoal não fala nada de trabalho. Gostei. Chega a nossa conversa no pessoal, não tem nada de trabalho, entendeu? E a gente faz isso. Mas, gente, muito obrigado. Bom Eu demais. queria falar também, eu queria agradecer muito o convite. Eu desejo muito sucesso nesse podcast. Que Deus abençoe, porque eu sei que o propósito de vocês é grandioso. E quando a gente coloca amor no que a gente faz, enfim, frutifica. Verdade. Então eu tenho certeza que vocês vão ser muito escutados, muito vistos. Amém. E esse é o meu desejo. Amém. Do fundo do meu coração, que vocês cheguem em muitos corações e formem muitos casais empreendedores. Amém. Porque eu acho que é valioso demais você ter mais um âmbito da vida com quem você ama. Eu não confio em ninguém mais do que eu confio no meu marido. Então ele é o sócio perfeito pra minha vida por completo, sabe? Exatamente. Então, Tá com moral, hein? E Tá com você moral, hein? que quer patrocinar o podcast, siga, compartilha, siga. gente. Negócio Gente, divulga aí pra gente. pô, Pessoal que ajudar. tá com dúvida do que vai fazer com dinheiro, podcast Casais Empreendedores. É isso, exatamente. Tem que pensar num nome, amiga. Tem o nome? Estamos desenvolvendo aí. Então, vou te ajudar nisso. Vamos pensar Isso nisso. aí. legal. Vamos pra cima. Viu? Casal empreendedor, empreende junto. Viu? A gente isso. leva pra vida. Gente, obrigado, tá? Mais uma Obrigada vez. mesmo. Valeu. E agradecer também o Will, não é? Que tá Will. aqui, ó. Parabéns. Will, a gente só vai ser convidado uma vez. Esse tempo não vai acontecer de novo. É muita sintonia Parabéns, do casal Aline. com a gente. Estúdio é lindo, pô, muito aconchegante. Mas- Muito legal. O pessoal vai ver minha voz aí junto com vocês. Eu duvido que vai ser só esse. Eles mesmos já sabem que vai ter aí mais episódios com essa ficha toda aí. Se Deus Isso Eu vou aí. ficar com ciúmes. É muito Eu vou voltar. conteúdo. Se tiver um podcast com 2 horas, 1h55. A parte dois. 56, me respeita. Se tiver um podcast de 2 horas, eu volto, pra hein? bater essa meta. O recorde tem que ser meu. Empreendedor trabalha com meta. É a parte 2. Os primeiros jamais Isso serão aí. esquecidos. maravilha. Isso aí. Obrigado, parabéns, gente. Obrigada, Boa Um amiga. sorte. beijo, fiquem com Deus. Isso aí. Chama.